Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 51. Ponto de vista de Adam. O vento uivava como uma banshee enquanto eu me movia, aparecendo e desaparecendo de vista através das vastas planícies de terreno vazio atrás de Magnolia Town. Um lugar que continha uma espécie de paz e uma calma maravilhosa, que me permitia esquecer minhas preocupações e inquietações, e me concentrar em minha jornada pessoal. Segurando firmemente o punho da minha Zanpakuto, o ar estalava e se movia sob meus pés enquanto eu continuava a treinar, enquanto o sol brilhava intensamente no céu, sua luz refletindo na lâmina em minhas mãos. Nos últimos dias desde que retornei a Magnolia, concentrei-me no meu treinamento, dia após dia, tudo para aprimorar ainda mais minhas habilidades, levando-me ao meu limite. Mas essa não era a única coisa que eu fazia. Claro que era o que ocupava a maior parte do meu tempo, mas não era a única coisa. Seguindo as ordens de Makarov, eu estava mantendo a calma. Socializar com a guilda em vez de sair em missões. Além disso, não era como se eu realmente precisasse do dinheiro das missões, visto que eu tinha economizado mais do que o suficiente para não ter que trabalhar por um bom tempo. Irmão mais velho. Ao ouvir Kana, abaixei minha lâmina e lentamente me virei, sentindo as gotas quentes de suor escorrendo pelo meu rosto e pescoço, resultado de horas de trabalho duro, apenas para ver a garotinha travessa correndo pelo chão coberto de suor e sangue em minha direção, segurando uma cesta de piquenique com olhos brilhantes e um sorriso exultante que iluminava todo o seu rosto, suas tranças balançando a cada passo que dava. O que você está fazendo aqui? Fiquei de joelhos, sorrindo para ela enquanto ela me agarrava em um abraço pequeno, mas inquebrável. Eu queria almoçar com você. Kana respondeu animadamente com um pequeno e fofo aceno, enquanto segurava sua cesta de piquenique no alto, seus olhos brilhando de alegria enquanto ela acrescentava. Mamãe fez muita comida gostosa. Sanduíches, biscoitos, e mais sanduíches. Você não quer se juntar a mim? Eu ri. Claro, eu estava ficando com fome de qualquer maneira. Kana sorriu animada com minha resposta, agarrou minha mão e me arrastou até a toalha de piquenique que ela havia estendido antes de gritar meu nome. Enquanto comíamos, brincávamos e conversávamos, o sol começou a se pôr, lançando um brilho alaranjado quente sobre os campos. Enquanto eu observava Kana brincando com seus biscoitos, fazendo pequenas torres de biscoitos e rindo de suas próprias criações. Logo, sem nem perceber, o sol se pôs no horizonte, e o vento aumentou com um frio congelante, deixando óbvio que eu tinha perdido a noção do tempo. Kana, está ficando tarde. Devíamos levar você de volta para casa. Kana fez beicinho, cruzando os braços. Mas eu não quero ir embora ainda. Minhas mãos levemente bagunçaram seu cabelo castanho, e eu sorri para ela. Seu rostinho estava cheio de decepção, mas eu podia dizer que ela sabia que eu estava certo. Nós sempre podemos fazer outro piquenique outro dia, eu disse com uma piscadela. Mas por enquanto nós precisamos ir. Tudo bem, mas é melhor você cumprir sua promessa, disse Kana, mostrando a língua de brincadeira enquanto arrumávamos a cesta de piquenique e começávamos a caminhar de volta para a cidade. Enquanto caminhávamos, não pude deixar de pensar em quão feliz Kana parecia ultimamente. Eram momentos como esses que faziam todo o trabalho duro valer a pena. Caramba, eu ousaria até dizer que dar um tempo nas missões e focar no treinamento, além de passar um tempo com a guilda, era exatamente o que eu precisava. Quando chegamos na casa de Kana, dei-lhe um abraço e acenei para ela, sem antes avisar a mãe dela que ela tinha estado comigo o dia todo, caso ela estivesse preocupada com ela, o que eu duvidava considerando a quantidade de comida que ela tinha preparado para o piquenique de Kana, mas, ainda assim, parecia a coisa responsável a fazer. Com isso resolvido, comecei a caminhar em direção ao meu apartamento, andando pelas ruas quase vazias de Magnolia, até que um velho amigo se materializou na minha frente, segurando um sorriso radiante. Você parece melhor. Mavis, você ainda está aqui? Eu estava começando a achar que você finalmente seguiu em frente e respondi com uma risada leve. Com isso, Mavis fez beicinho, envolvendo os braços em volta de si mesma e esticando o lábio inferior. Isso não é muito legal. Estou só brincando, eu ri. Mavis abriu um sorriso. Eu sei. Então, como vai a vida com você? Tem sido bom, eu disse, dando de ombros. Só tenho me concentrado em treinar e passar tempo com a guilda. Tenho que admitir, tem sido uma boa mudança de ritmo. Mavis assentiu. É ótimo ouvir isso. Você merece uma pausa de vez em quando. Eu sorri. Obrigado. Eu aprecio isso. Houve um breve momento de silêncio entre nós, enquanto Mavis mexia nas pontas do cabelo. Era sempre bom vê-la, eu tinha me afeiçoado a ela. Por fim, enquanto continuávamos caminhando, o olhar de Mavis baixou para o chão, e sua voz assumiu um tom diferente, enquanto ela se desculpava suavemente. Sinto muito por não estar lá quando você precisou de mim. Seus olhos se ergueram para encontrar os meus, com um toque de tristeza e culpa ainda presente neles. Não fique, eu acenei para ela. Não foi nem tão ruim assim, fiquei toda escura por 1 ou 2 dias. Além disso, você provavelmente teve suas próprias coisas para lidar, então não se preocupe. De qualquer forma, eu nunca te culpei por isso, inferno. Fiquei feliz que você não estava lá. Mavis estreitou os olhos para a parte, antes de soltar um suspiro. Mas eu sinto que deveria ter estado lá por você. É a lei número 82 da Fairy Tail. Espera, você quer me dizer que realmente existe um conjunto de regras na guilda? Respondi em um tom incrédulo. Mavis sorriu. Claro que há. E a Lei 82 afirma claramente que os membros da Fairy Tail devem sempre ficar ao lado e proteger, ajudar ou derrotar seus companheiros, não importa o custo. Então, eu deveria estar lá por você. Não sei porque sinto que ela inventou isso agora, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, parecia que isso poderia realmente existir. Revirei os olhos, brincando. Entendi nisso, acho que vou te perdoar dessa vez. Mavis riu.
Não se preocupe, não vai acontecer de novo. Dessa vez eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. O quê? Tentei manter minha voz calma e leve, mas o sarcasmo vazou como água fria por uma mangueira furada. Ei, isso não é justo, eu disse, sufocando um gemido, tentando fazer parecer que a companhia dela seria a pior punição imaginável. Eu já tenho uma punição em vigor, não há necessidade de outra. Mavis riu, seus olhos brilhando de diversão enquanto ela secava lágrimas falsas de sua expressão totalmente real, não falsa, de coração partido. Oh, eu vejo como é. Você não me quer por perto, hein? Bem, nesse caso, eu vou me certificar de estar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah não, que agonia. Eu ri. Mavis riu de novo. Diga o que quiser, mas eu sei que você gosta de me ter por perto. Revirei os olhos, mas não consegui evitar o sorriso que surgiu em meus lábios. Tudo bem, você venceu. Mas só porque não consigo resistir ao seu charme fantasmagórico, isso, e porque não há nenhum bloqueador de anúncios que funcione contra você. Mavis me lançou um sorriso travesso. É verdade, você não pode se livrar de mim. À medida que os meses passavam na tranquilidade da minha licença não remunerada, as ondas de mudança chegavam à guilda em pequenas porções. Primeiro, Rob se aposentou oficialmente, ou melhor, se aposentou novamente, comprando uma casa nos arredores de Magnólia com uma grande quantia de dinheiro que Makarov lhe deu. Além disso, havia também o fato de que Erza havia se juntado oficialmente à guilda depois de finalmente desbloquear sua magia graças à orientação de Rob e Makarov. Pelo que me lembrei do anime, um dos traços de personalidade mais proeminentes de Erza era seu inabalável senso de disciplina e dedicação à guilda. Um traço que já estava aparecendo de forma forte apesar de sua pouca idade. Se eu tivesse que descrevê-la, com base nas minhas interações com ela até agora, eu diria, sem sombra de dúvidas, que ela era uma garota socialmente desajeitada, mas rigorosa e intransigente que se esforçava para sempre seguir as regras, enquanto esperava que os outros fizessem o mesmo. Ao mesmo tempo, porém, apesar de sua falta de jeito social e comportamento rígido, era fácil ver que ela também era uma pessoa profundamente empática, que estava em sintonia com as emoções e sentimentos das pessoas ao seu redor, o que lhe dava a capacidade de captar as dicas sutis por trás do comportamento de alguém, permitindo-lhe sentir se a pessoa estava com dificuldades ou precisava de ajuda. Meu relacionamento com ela era estranho, e isso não significava que era necessariamente ruim, apenas estranho. Por um lado, ela me admirava, ou pelo menos a imagem que tinha de mim, aquele que conseguiu escapar do inferno que ninguém antes de mim conseguiu, o herói que salvou a todos. Não só isso, mas ver que nosso passado era semelhante, pelo menos até certo ponto, ela me via como uma espécie de espírito semelhante, alguém que também enfrentou as mesmas lutas que ela e conseguiu superar. De certa forma eu era a única saída dela quando se tratava do nosso passado. Mesmo que ela tivesse Rob, parecia que era mais fácil para ela se abrir sobre a torre comigo. Talvez tenha sido o fato de eu ser mais próximo dela em termos de idade que tornou mais fácil para ela falar sobre isso comigo, ou o fato de eu ter escapado, ou o fato de eu tê-la libertado da torre, eu realmente não sabia. Ou talvez, apenas talvez, ela soubesse que em algum nível, assim como ela achava que eu precisava de alguém para conversar sobre aquele capítulo da minha vida e, à sua maneira, ela queria estar lá para mim. De qualquer forma, a questão era que nossa amizade era estranha, mas também reconfortante de certa forma. Embora eu realmente precisasse conversar com ela sobre não arrombar minha porta toda vez que ela viesse me visitar. Não posso mais deixar o senhorio aumentar meu aluguel. Ah bem, é hora de tirar um cochilo, bocejei, deixando meus pensamentos de lado por um momento. No entanto, antes que eu pudesse chegar ao meu quarto para ter um sono bem merecido, Erza irrompeu no meu apartamento, arrombando minha porta. Vestida com uma armadura completa, seu cabelo vermelho vibrante caindo em cascata sobre seus ombros e uma espada de madeira para a prática na mão. Adam, não há tempo para descansar. Vamos treinar no caminho da espada, juntos. Você poderia parar de fazer isso. Suspirei exasperado, apontando para a porta que ela havia quebrado. Quase como se estivesse na deixa, Lilia entrou pela minha janela, aterrissando na minha sala de estar, ajoelhada, enquanto cacos de vidro choviam no carpete. Adam-sama. Ouvi gritos. Você está bem? Todo mundo poderia parar de quebrar minhas coisas. Eu gemi exasperado. Talvez seja melhor você começar a procurar outro lugar para alugar. Mavis murmurou, observando tudo se desenrolar com um sorriso travesso. Se isso continuar, serei despejado. Parte do meu contrato de locação determinava que eu não poderia ser amigo ou parente de Gildarts de nenhuma forma. A famosa cláusula de Gildarts. Consegui evitar ser despejado graças a muitos detalhes técnicos legais, mas bem, duvido que eu consiga evitar um despejo se essa merda continuar. Erza olhou para mim, seus olhos arregalados de excitação enquanto ela caminhava sobre os pedaços da minha porta, entrando no meu apartamento. Mas Adam, como podemos parar? Simplesmente não podemos. Precisamos treinar. Temos que nos preparar para quaisquer batalhas futuras. Suspirei, esfregando minha têmpora. Erza, pelo amor de... É domingo, meu dia de folga. Não podemos treinar outro dia? Erza balançou a cabeça. Não, não podemos. Como membro da Fairy Tail e mestre da espada, você nunca pode realmente ter um dia de folga, pois devemos estar sempre prontos para proteger nossos companheiros e lutar pelo que acreditamos. Então vamos lá. Vamos treinar. Toda pessoa tímida que conheço fica louca? Sou eu. Eu sou porra do problema? Antes que eu pudesse refletir sobre esse pensamento por mais tempo, as paredes do meu apartamento tremeram violentamente por um momento. Quase como se um terremoto tivesse atingido a área, até que uma das paredes que dava para o corredor começou a rachar e se partir em dezenas de pequenos cubos. Claro, por que diabos não? Ei, pirralho, disse Gildarts entrando pela parede agora quebrada, com um sorriso no rosto. O que você está fazendo aqui? Perguntei, esfregando as têmporas.
Só queria ver se você tinha açúcar, respondeu Gildartes com indiferença. Seu sorriso se transformando em um sorriso atrevido enquanto ele caminhava em direção à minha cozinha para verificar se havia algum açúcar. No entanto, antes que eu pudesse responder, quase como se estivesse na deixa, o senhorio apareceu na minha porta, observando o lugar em choque. Antes de dar alguns passos hesitantes para dentro do apartamento, seus olhos atraídos para o buraco na parede e a janela quebrada. O que em nome de Deus aconteceu aqui? Ele exclamou, sua voz cheia de descrença total até que ele percebeu que Gildartes estava lá. Não se preocupe, retiro minha pergunta. Estarei fora até o fim da semana, suspirei. Vou lhe enviar o custo dos reparos. O senhorio assentiu, seus olhos se voltando para Gildartes, que agora estava tomando uma xícara de café como se nada tivesse acontecido. Por favor, faça isso, suspirei. Acho que está na hora de eu ter meu próprio lugar. Quer dizer, não posso alugar um lugar quando estou cercado de pessoas que literalmente personificam o conceito de destruição como alívio cômico. Capítulo 52. Ponto de vista de Adam. Ano X776. Era um dia frio de outono em Magnolia Town e as folhas estavam começando a mudar de cor. O céu era de um azul profundo e vibrante e o sol brilhava intensamente no céu. O ar estava parado e fresco e carregava o cheiro doce da fumaça da madeira e o toque de especiarias da padaria próxima. Nos últimos meses, que quase se estenderam por um ano, estive pela cidade em licença obrigatória, sem fazer nada além de treinar e sair com os outros. Brincando com Kana mais do que nunca, ela praticava suas habilidades de maquiagem comigo, lendo com Mavis, lutando com Lachus, e treinando com Erza, que bem, era mais do que implacável em sua busca pela perfeição. Hoje fui chamado ao escritório do velho para discutir sobre algo que não ficou claro para mim, mas se eu tivesse que adivinhar, tinha algo a ver com meu rebaixamento temporário de alguns meses atrás. Nem preciso dizer que cheguei ao seu escritório prontamente batendo na porta, até ouvir sua voz vindo de dentro. Entre. Abri a porta e entrei, onde o velho fez sinal para que eu me aproximasse. Já faz um tempo desde sua punição, Makarov começou sua voz profunda e cheia de sabedoria, e visto que acredito que o tempo cura tudo, sinto que está na hora de você retomar seu lugar de direito entre as fileiras da Fairy Tail. Os cantos da minha boca se ergueram quando olhei para ele. E bem quando eu estava começando a pensar em trocar de guilda, tão perto, eu disse com uma risada, estalando minha língua. Posso rebaixar você de novo, pirralho, disse Makarov com um brilho brincalhão nos olhos, me fazendo rir. Estou brincando, velho, eu disse, balançando a cabeça. Eu nunca deixaria a Fairy Tail, quer dizer, ninguém me aceitaria, sabe, danos materiais e tudo. Makarov riu concordando com a cabeça. Assim, sim, nossa infame reputação de causar danos à propriedade. Mas eles não o rejeitariam por isso, eles o fariam pelas mentiras que eu contaria sobre você. Justo, eu ri por um momento antes de respirar fundo. E agora? Volte a fazer missões e deixe esse velho orgulhoso. Makarov respondeu com um sorriso, dando-me um tapinha no ombro antes de me expulsar de seu escritório. Hora de treinar com Erza. Ponto de vista de Mavis Vermilion. Ó, está começando. Eu ri enquanto balançava lentamente meus pés para frente e para trás na beirada do meu assento. O sol tinha acabado de nascer no horizonte leste, lançando uma luz dourada sobre o pátio do campo de treinamento. Adam havia enganado Gildartes para que ele agisse. Adam estava no centro, sua espada de treinamento brilhando na luz enquanto esperava a Erza se aproximar. Erza entrou no pátio com sua própria espada em punho, enquanto se curvava respeitosamente a Adam, antes de tomar posição em frente a ele. Fazia meses desde que Adam começou a treinar com Erza, quase diariamente, e hoje não foi diferente, mas apesar dos dias de treinamento, ela ainda lutava para desferir um golpe nele. Sempre gostei de vê-los lutar. Quando eles começaram a lutar, seus corpos apareciam e desapareciam de vista, Adam bloqueava e desviava sem esforço dos ataques de Erza. Seus movimentos eram fluidos e graciosos, enquanto ele revidava com precisão, mas sempre parava antes de fazer contato. Erza, você não está mantendo seu peso centralizado, disse Adam, desviando de outro golpe dela. Você está se deixando vulnerável depois de cada golpe. Erza ajustou sua postura, tentando ficar mais firme no chão, enquanto avançava com um golpe rápido, esperando pegar Adam desprevenido, mas mais uma vez, ele desviou do ataque sem esforço. Está melhor, mas você ainda não está usando seus quadris, disse Adam, enquanto aparava a espada dela. Você precisa colocar mais potência em seus golpes, caso contrário, não obterá nenhum resultado. Erza sentiu, determinada a melhorar. E sem perder nenhum grama de sua determinação inabalável, ela tentou novamente, dessa vez colocando mais força em seu ataque. Sorrindo, Adam bloqueou habilmente o golpe e girou, baixando sua espada em um arco rápido. Erza mal teve tempo de reagir, mas conseguiu levantar a espada bem a tempo de bloquear o golpe, e pela sua reação ficou claro que o impacto sacudiu seu braço, forçando-a a cambalear um passo para trás. Bom bloqueio, mas quando estiver lutando contra um inimigo maior que você, é melhor evitar, disse Adam, e logo eles retomaram o combate. Nas próximas horas, eles continuaram a lutar, Adam guiando Erza em cada movimento e corrigindo seus erros. E aos poucos, conforme o combate continuava, ela começou a melhorar, seus golpes se tornando mais precisos, seus movimentos mais fluidos e sua postura mais sólida. Foi realmente admirável ver o quanto ela estava aprendendo o que Adam estava lhe ensinando. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas com a orientação de Adam, eu estava confiante de que ela se tornaria uma espadachim terrivelmente habilidosa. Realmente me fez sorrir ver Adam tão feliz, era quase como se ele tivesse nascido para isso. Finalmente, depois de horas de treinamento, Adam deu um passo para trás, abaixando sua espada. Bom trabalho, Erza, ele disse, com um toque de orgulho em sua voz. Você está melhorando a cada dia, não vai demorar muito para que possamos ter uma competição amigável entre nós. Erza sorriu brilhantemente, sentindo uma sensação de realização. Eu não vou te decepcionar.
Adam riu, satisfeito com o entusiasmo dela. Não tenho dúvida sobre isso. Erza assentiu, antes de dar um passo à frente, seu rosto assumindo uma forma inquisitiva. Se eu puder perguntar, como é que você se move tão facilmente? É como se você soubesse o que eu vou fazer antes mesmo de eu fazer. Adam riu baixinho. Bem, isso vem com a prática, Erza. Você precisa ser capaz de ler seu oponente e antecipar seus movimentos. Você também precisa ter uma base forte em sua técnica, para que seus movimentos se tornem mais uma segunda natureza. Erza assentiu pensativamente, absorvendo suas palavras. Adam sorriu, dando um tapinha na cabeça dela. Lembre-se, Erza, para dominar a espada, você não precisa apenas possuir força física e habilidade, mas também disciplina e controle. Você nunca deve deixar suas emoções guiarem sua espada. Por trás de cada golpe deve haver uma alma de temperamento calmo. Erza ouviu as palavras de Adam com um olhar de atenção extasiada, concordando com a cabeça. Disciplina e controle não eram conceitos estranhos para ela. Afinal, ela sabia que uma verdadeira guerreira precisava saber o valor da paciência, estratégia e compostura na batalha, e ela queria ser uma verdadeira guerreira. Agora vá, disse Adam, gesticulando em direção à saída do campo de treinamento. Tenho coisas para fazer amanhã, e você também, então descanse e quando encontrar tempo, concentre-se em aperfeiçoar as técnicas que abordamos hoje. Continuaremos nosso treinamento outro dia. Erza assentiu com um sorriso radiante, embainhando sua espada, antes de seguir em direção à saída. Então, o que você acha, Mavis? Adam perguntou depois de um momento, virando-se para olhar para mim. Eu cantarolei, um sorriso travesso brincando em meus lábios. Sobre o tempo. O que posso dizer, eu gosto de mexer com ele. Ele nunca deixa de me divertir. Adam riu baixinho, balançando a cabeça. Engraçado, mas não. Você sabe que estou falando do progresso de Erza. Ela evoluiu muito desde que começamos, não acha? Eu assenti, um sorriso puxando os cantos dos meus lábios. Apesar das minhas muitas, e eu quero dizer muitas preocupações, parece que você é um excelente professor, Adam. Adam revirou os olhos, seus olhos brilhando de diversão. Bem, o que posso dizer, minha magia gira em torno de usar uma espada, então sim. Ele fez uma pausa, uma pitada de travessura aparecendo em sua expressão. Talvez eu possa te ensinar uma coisa ou duas, Mavis. Eu ri balançando a cabeça. Obrigado pela oferta, mas acho que vou continuar sendo um fantasma incrível, muito obrigado. Adam riu, acenando com a mão desdenhosa. Como quiser, eu fiz minha parte em oferecer. Então o que você fará agora que recuperou seu S-Rank? Perguntei, mudando de assunto, pois estava genuinamente curioso sobre o que ele faria agora. Adam deu de ombros despreocupadamente. Provavelmente vou aceitar mais alguns trabalhos, viajar um pouco, quem sabe. Para ser honesto, não pensei muito sobre isso, então acho que vou seguir o fluxo e ver o que acontece. Isso parece maravilhoso, sorri para ele. Adam riu, seus olhos fitando o céu como se estivesse perdido em pensamentos. Embora agora que penso nisso, há uma coisa que eu quero fazer, mas isso não vai acontecer tão cedo. Ah, me conta, perguntei intrigado. Adam suspirou e correu as pontas dos dedos ao longo do comprimento de sua lâmina. Talvez outra hora, ele murmurou, sua voz quase inaudível no silêncio da sala. Vamos apenas dizer que minha espada é uma dama teimosa, então o que eu quero realizar provavelmente levará mais do que alguns anos, mas não importa. Tenho tempo mais do que suficiente pela frente. Tudo bem, mas certifique-se de que eu seja o primeiro a saber sobre o que quer que você esteja tentando realizar. Eu respondi, sem deixar espaço para discussão, eu estava bem com ele sendo misterioso, mas eu não o deixaria compartilhar seus mistérios com outros antes de mim. Eu tinha reivindicado isso. Afinal, não é todo dia que você estuda um novo tipo de magia. Adam riu, seus olhos encontrando os meus. Não se preocupe, Mavis. Prometo que você será a primeira a saber. Eu sorri. Fiquei realmente feliz com o rumo que as coisas estavam tomando. Mas havia algo que ainda me incomodava. Algo que eu não conseguia identificar. Era um sentimento. Uma sensação de desconforto que eu não conseguia me livrar. Como se sentisse meus pensamentos, Adam se virou para mim e levantou uma sobrancelha. Está tudo bem? Hesitei por um momento antes de simplesmente concordar. Claro. Seja lá qual fosse esse sentimento, eu não iria estragar isso para ele por apenas um sentimento. Adam não pareceu convencido, mas não insistiu mais no assunto. Em vez disso, ele se levantou e esticou os braços, antes de sair do pátio de treinamento. Talvez não tenha sido nada. O tempo diria. Capítulo 53. Ponto de vista de Adam. Corri pela floresta sinistra da montanha Telimura, com o luar mal iluminando meu caminho enquanto eu brandia minha lâmina, cortando meu inimigo com um único golpe. Fui enviado aqui para exterminar alguns monstros que estavam incomodando os moradores locais. Aparentemente, os monstros eram fortes o suficiente para justificar uma solicitação de classe S. Os monstros em si não eram grande coisa. Tudo o que era preciso para lidar com eles era um único golpe, não importando se esse golpe fosse com minha lâmina ou com meus punhos, o resultado seria o mesmo. Sinceramente, não achei que os monstros justificassem um pedido de classe S, mas não ia reclamar do dinheiro fácil. Na verdade, não. Eu estava ganhando 2 milhões de joias por fazer controle de pragas, então, no geral, não me importei que os monstros não representassem tanto desafio, embora, para ser honesto, eu não me importaria se eles fossem um pouco mais fortes do que isso. Já faz um tempo que não consigo realmente aproveitar uma batalha. Quantas horas faltam para podermos ir para casa? Mavis bocejou, esticando os braços lentamente enquanto flutuava lentamente em um círculo ao meu redor, com os olhos pesados de tédio. Olhei por cima do meu ombro para ela, minha espada brilhando na luz enquanto ela balançava no ar, cortando a cabeça de um dos monstros que se movia em minha direção em um único golpe. HM por volta das 8, eu acho, talvez eu tenha que escanear a área para ver se consigo encontrar mais. Mavis gemeu. 8? Isso vai levar uma eternidade.
Revirei os olhos para ela. Eu matei 200 deles no espaço de 1 hora, não seja dramática. Mavis fez beicinho. É fácil para você falar, você vai lutar com eles. Eu não chamaria isso de luta, respondi, enquanto continuava cortando os monstros com facilidade. Na melhor das hipóteses, isso é controle de pragas. Algum plano depois desse trabalho? Perguntou Mavis, passando por mim enquanto eu continuava andando pela floresta, sua voz cheia de curiosidade. Parei e abaixei minha espada, pensando por um momento enquanto um dos monstros se movia para frente, batendo seu punho carnudo no meu rosto, criando uma onda de choque, apenas para ver que seu ataque nem sequer havia arrancado uma reação de mim. Provavelmente treinar um pouco, ou terminar os papéis que preciso para comprar o pedaço de terra que eu queria. Mavis sorriu. É isso mesmo. Eu quase tinha esquecido. Me diga, você está animada para construir sua própria casa? Vocês estão falando sobre isso há meses. Eu assenti, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Sim, eu estou. Alugar é legal e tudo, mas vai ser legal ter um lugar para chamar de meu, onde eu possa viver sem ninguém me incomodando ou me despejando. Mavis riu, aposto que sim. E se você precisar de ajuda com a construção, com os planos, você sabe que estou sempre disposta a dar uma mão fantasmagórica. Vou. Obrigado, Mavis, eu disse, grato pela oferta dela, enquanto o monstro continuava me socando sem causar dano algum. Caramba, eu posso aceitar isso. O rosto do monstro se contorceu em fúria primitiva, expondo fileiras de dentes afiados como navalhas, antes de se inclinar para frente, soltando um rugido ensurdecedor, tão perto de mim que eu podia sentir o calor de sua respiração em minha pele. O fedor que emanava do seu rugido era insuportável, como uma mistura de ovos podres, queijo mofado e alguns cadáveres em decomposição, a ponto de fazer meus olhos lacrimejarem. Engasguei um pouco, mas rapidamente recuperei minha compostura, cortando a parte central do monstro com minha espada. A criatura soltou um grito gutural, antes de cair no chão, se contorcendo e convulsionando. Isso foi o mais próximo que essas coisas fizeram de um dano. Estremeci, ainda lutando contra a vontade de vomitar. Isso foi nojento pra caramba. Na verdade, retiro minha avaliação anterior. Eles estavam certos em pedir um mago de rank S. Essa merda quase me nocauteou. Bem, está na hora de levar uma espécie inteira à extinção. Alguns momentos depois, as ruas estavam cheias de atividade enquanto eu descia a rua movimentada em direção ao gabinete do prefeito. Cuidadosamente eu me movi para dentro e para fora da multidão, desviando de carrinhos de maçãs e vendedores vendendo seus produtos, até que finalmente cheguei ao meu destino. Eu havia completado a missão que me foi atribuída com facilidade, e agora era a hora de coletar minha recompensa para poder voltar para casa, fácil e simples. À medida que eu me aproximava do edifício imponente, com suas colunas altas se erguendo em direção ao céu, a agitação da cidade diminuía. As pessoas se moviam esparsamente ao meu redor, conversas murmuradas de muito longe se desvaneciam em um sussurro distante. Estalando o pescoço, atravessei as grandes portas duplas que marcavam a entrada do prédio. Ao entrar no local, fiquei impressionado com sua grandiosidade, considerando que a cidade não parecia tão chique. Os pisos de mármore brilhavam sob a luz quente dos lustres acima, e as paredes eram adornadas com pinturas e tapeçarias requintadas, dando uma imagem clara de opulência. Decidindo que não dava a mínima para isso no momento, fui até a recepção e anunciei meu propósito ao recepcionista. Ele assentiu e me direcionou por um longo corredor, onde o gabinete do prefeito me aguardava. Enquanto caminhava, comecei a refletir sobre o futuro. Não me lembrava muito da série em termos de datas, mas sabia que o cânone estava se aproximando. Eu ri. Não tenho certeza se ainda posso chamar isso de cânone. Tenho quase certeza de que estraguei tudo. O ponto era que o tempo estava se esgotando. Relativamente falando, é claro. Não demoraria muito para que os Dragon Slayers chegassem a este mundo. Posso não me lembrar de muitas datas, mas essa foi uma que eu lembrei. Quer dizer, era difícil não lembrar. 7 de julho de 777. Eu suspirei. Deixando esses pensamentos de lado, continuei andando pelo corredor até que a porta do gabinete do prefeito apareceu à minha frente. Eu podia ouvir o som de vozes lá dentro enquanto batia na porta, esperando uma resposta. Uma voz profunda chamou de dentro. Ao entrar na sala, fui recebido por uma figura alta e imponente sentada atrás de uma grande mesa. Concluí o trabalho, eu disse simplesmente. Os cabelos grisalhos do homem, presos em um rabo de cavalo curto, balançavam enquanto ele assentia bruscamente, seu rosto obscurecido pelas sombras de seu capuz. Maravilhoso, ele disse, sua voz baixa e grave. Mary, traga o pagamento. Sim, senhor. De repente, uma jovem surgiu das sombras, trazendo consigo uma grande bolsa de moedas que ela colocou sobre a mesa. O prefeito a ignorou na maior parte do tempo, claramente acostumado com a garota entregando a bolsa. Seu pagamento, ele disse, apontando para o saco de moedas. Peguei-o, levantando seu peso na minha mão. Satisfeito o suficiente, acenei para o prefeito. Obrigado. Claro, respondeu o prefeito, seu tom desdenhoso. Agora, se me der licença, tenho outros assuntos para tratar. Sem dizer mais nada, virei-me e saí do quarto, ouvindo o som da porta se fechando atrás de mim. Não pude deixar de sentir uma sensação de alívio tomar conta de mim enquanto saía do prédio. O peso das moedas na minha bolsa era uma lembrança reconfortante do meu sucesso. Eu realmente queria ir para casa. Pronta para ir para casa? Perguntou Mavis, sorrindo. Concordei com um sorriso, caminhando pela rua em direção à estação de trem. No entanto, quando virei uma esquina para ganhar tempo, vi uma figura parada na minha frente, bloqueando meu caminho. Era uma mulher, com cabelos longos e soltos e olhos verdes penetrantes. Ela usava um vestido justo que acentuava suas curvas, e um sorriso malicioso brincava nos cantos de seus lábios. Olá, bonitão, ela ronronou, dando um passo para mais perto de mim. Não pude deixar de notar você.
parece que você precisa de um pouco de companhia. Eu levantei uma sobrancelha. Não estou interessado, obrigado. Por mais linda que ela fosse, eu tinha coisas para fazer, como pegar o trem e não pegar uma DST. A mulher, no entanto, não pareceu intimidada e, em vez disso, ela se inclinou para mais perto, sua mão descansando em meu peito. Vamos, não seja tímido. Eu prometo que farei valer a pena. Suspirei. Olha, eu realmente só quero ir para casa. O sorriso da mulher se alargou. Ah, entendo. Você é um desses caras. O tipo que gosta de estar no controle, gosta de ser o que está perseguindo. Bem, eu posso respeitar isso. Mas lembre-se, às vezes é bom deixar outra pessoa tomar as rédeas. Ok, admito que isso parece muito excitante, mas de novo, tenho coisas para fazer, coisas que estou começando a questionar, graças ao meu corpo adolescente cheio de hormônios. O que há de errado com ela? Você tem 15 anos, disse Mavis, estreitando os olhos para a mulher. Respirando fundo, balancei a cabeça sentindo algo estranho, algo mexendo com minha cabeça. Desculpe, não estou interessado. A mulher sorriu, seus olhos brilhando com diversão. Oh, eu acho que você vai ficar, ela disse suavemente, antes de se inclinar e pressionar seus lábios contra os meus. No começo resisti, mas então algo mudou na minha mente, e de repente eu estava beijando-a de volta, minhas mãos se movendo para puxá-la para mais perto de mim. Parecia errado, mas ao mesmo tempo era tão bom. Por fim, ela se afastou, com um sorriso satisfeito no rosto. Viu? Eu sabia que você mudaria de ideia. Agora que tal dar todo o seu dinheiro para a mamãe e, em troca, eu posso te ensinar uma coisa ou duas. Eu acho que posso ficar um pouco. Eu sempre posso ganhar mais dinheiro. Não. Que porra eu estou dizendo? Eu não vou pagar por uma vagabunda. Especialmente 2 milhões de joias. Senti minha mente clarear, a névoa do que quer que ela tenha feito comigo se dissipando. Você tem 40 segundos para explicar o que aconteceu, ou eu vou quebrar seus joelhos, estou entendido? A mulher deu um passo para trás, claramente surpresa. O quê? Isso não pode ser, você estava sob meu, mas eu pensei. O tempo está passando, eu disse, minha voz fria. Explique. A mulher deu outro passo involuntário para trás enquanto sua voz tremia de medo sob a pressão do meu poder mágico. Você não bateria em uma mulher, bateria? 20 segundos, respondi, dando um passo à frente. A mulher engoliu em seco, parecendo desconfortável. Magia de encanto, ela disse lentamente, eu sou muito boa com isso. Contanto que o alvo em questão me ache atraente, eu sou capaz de manipular seus desejos. Como com o beijo anterior, eu posso fazê-los pensar que querem algo e aproveitar. Quebre as pernas dela, murmurou Mavis. Olhei para a mulher, minha expressão ficando mais fria. Você queria me roubar, e para fazer isso, você mexeu com minha mente. Diga outra palavra, eu te desafio pra caralho, eu disse friamente. É isso que vai acontecer, eu vou te levar para as autoridades. Você vai contar a elas o que aconteceu, e você vai cumprir sua pena, fui claro? A mulher assentiu lentamente. Adam, você está bem? Perguntou Mavis. Eu assenti. Se alguma coisa eu aprendi hoje e ganhei um novo objetivo na vida, tornando a magia de charme ilegal, essa merda merece queimar nas profundezas do inferno. Bem debaixo das bolas do diabo. Capítulo 54. Ponto de vista de Adam. Abri meus olhos para a luz pálida que começava a vazar pelas frestas da minha janela. O sol nascente enviava um brilho quente e dourado sobre o quarto, lançando seus raios suaves em meu rosto. Bocejei e me espreguicei, sentindo os lençóis macios de algodão embaixo de mim enquanto me sentava. Estou com fome, murmurei para mim mesmo, enquanto me levantava e ia para a cozinha. O piso de madeira rangia sob meus pés descalços enquanto eu andava. Quando cheguei na cozinha, notei um bilhete no balcão ao lado de uma refeição embalada. Era de Cordélia. O bilhete dizia que ela tinha entrado no apartamento para me deixar um café da manhã caseiro. Sorri para mim mesmo enquanto lia o bilhete e abria o recipiente. Dentro havia uma pilha de panquecas fofas, uma xícara de suco de laranja fresco, manteiga e um pouco de xarope de bordo. Feliz com minha refeição, sentei-me à pequena mesa de madeira na minha cozinha e comecei a comer, saboreando cada mordida das panquecas quentes. Eu tinha que admitir, Cordélia era uma ótima cozinheira, como a melhor de toda a Magnólia. Enquanto eu continuava comendo, Mavis se materializou na minha cozinha, sua forma etérea emergindo da parede como uma névoa se formando. Bom dia, ela disse alegremente, sua voz ecoando nas paredes. Bom dia, murmurei com a boca cheia de panqueca, enquanto Mavis flutuava até a mesa e pairava ao meu lado. Esse café da manhã é da Cordélia? Perguntou Mavis, olhando as panquecas com fome. Eu assenti. Você não a viu entrar? Mavis balançou a cabeça. Não, eu devo ter estado ocupada assombrando outra pessoa. Então, qual é a programação de hoje? Perguntei, tomando um gole do meu suco de laranja. Mavis flutuou até o balcão e olhou para o bilhete, examinando-o rapidamente. Nada para mim, mas para você. Parece que Cordélia quer se encontrar mais tarde hoje. Aparentemente, ela tem algo importante para lhe contar, ela disse, apontando para o bilhete. Eu levantei uma sobrancelha em surpresa. Sério? Eu me pergunto o que poderia ser. Eu tinha lido a nota, mas aparentemente não tinha lido tudo. Acho que meu estômago estava mais forte que meu cérebro ali. Mavis deu de ombros. Não tenho ideia, mas a menos que você queira uma Gildarts furiosa atrás de você, é melhor ir ver o que ela quer. Não que eu fosse ignorar um convite dela, mas sim, não é do meu interesse ter um Gildarts furioso me caçando, nem de longe. Eu ri ao pensar em Gildarts me caçando por algo assim. Quer dizer, mais do que não, ele era um cara tranquilo. Deixando esses pensamentos de lado, terminei a última das minhas panquecas e respirei fundo. Tudo bem então, é melhor eu ir vê-la. Obrigada por me avisar, Mavis. É isso que eu faço, ajudo as pessoas, disse Mavis com um grande sorriso, antes de desaparecer no ar. Revirando os olhos, terminei meu suco, me vesti e saí para encontrar Cordélia. Enquanto eu caminhava pelas ruas silenciosas de Magnólia, não pude deixar de sentir uma sensação tangível de antecipação. O que Cordélia poderia querer me dizer que fosse tão importante?
Ela não era de deixar convites em bilhetes. Talvez tenha sido uma surpresa? Suspirei, percebendo que estava criando expectativas muito altas. Talvez tudo que ela precisasse fosse de uma babá para Cana ter um tempo sozinha com Gildartes e não quisesse acordar. De qualquer forma, eu descobriria em breve. Finalmente cheguei ao café onde Cordélia tinha me pedido para encontrá-la. Entrei e avistei ela e Gildartes sentados em uma pequena mesa no canto. Cordélia, sendo a primeira a me notar, acenou para mim, chamando-me. Ei, eu disse, sentando-me em frente à dupla. Ei, Cordélia respondeu com um olhar sério no rosto. Tenho algo para te contar. Inclinei-me curioso. O que é? Cordélia respirou fundo. Estamos adotando. Senti meu queixo cair em choque. Eu não esperava por isso, de jeito nenhum. Que maneira de dar um aviso a um cara. Vocês são? Perguntei, minha mente tentando processar a notícia repentina. Cordélia sentiu com uma pitada de excitação e nervosismo nos olhos. Sim, estamos falando sobre isso há um tempo, e decidimos que estamos prontos para dar o próximo passo e aumentar nossa família. Bem, eu não poderia dizer que vi isso chegando. Mas se era isso que eles queriam, eu não poderia estar mais feliz por ela e Gildartes. Quer dizer, desde que os conheço, eles sempre foram como uma família para mim, e por causa disso, eu sabia sem sombra de dúvida que eles seriam ótimos pais. Essa é uma notícia incrível, Cordélia, eu disse, com um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Parabéns. Gildartes sorriu, mas não era um sorriso normal, era um sorriso de merda, um sorriso que me fez sentir um pouco desconfortável, algo que não foi embora, enquanto ele se inclinava, seus olhos brilhando com travessura. Então, quando isso vai acontecer? Perguntei, estreitando os olhos para Gildartes. A expressão séria de Cordélia se tornou mais brincalhona quando ela deu uma cotovelada na lateral de Gildartes. Já aconteceu, quer conhecer nosso novo filho? Eu assenti lentamente, imaginando o que Gildartes estava planejando. Uau, isso foi rápido. Gildartes assentiu, ainda com aquele sorriso travesso de quem come merda. Nós assinamos os papéis esta manhã. Cordélia se inclinou sobre a mesa, a excitação irradiando dela. Então, quer conhecê-lo? Eu assenti e Gildartes me entregou um espelho. Talvez fosse um daqueles espelhos que funcionam como um dispositivo de comunicação, uma maneira estranha de me apresentar ao novo garoto, mas tudo bem. Confuso, levantei o espelho, mas em vez de um chamado, vi meu próprio reflexo me encarando. O Gildartes, acho que seu espelho mágico não está funcionando. Gildartes riu, seu sorriso ficando ainda mais largo. Não, olhe mais de perto. Ou não, ele não conseguiu. Certo, tenho idade suficiente para possuir uma propriedade e beber. Não pode ser. O que você fez? Murmurei, esmagando o espelho com minhas mãos. Nós adotamos sua bunda, porra. Gildartes riu, sua risada enchendo o ar, enquanto seus olhos se enrugavam de diversão, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu vou matá-lo, porra. Você realmente achou que eu não receberia o troco por tudo? Gildartes caiu na gargalhada, suas gargalhadas ásperas ecoando pela sala enquanto ele batia nas coxas. Olhei feio para Gildartes, minhas mãos esmagando a mesa que estava sob minhas mãos. Por mais que me doesse admitir, ele realmente tinha jogado muito bem. Quanto a Cordélia, ela parecia apologética, mas suas risadas revelavam sua diversão. Como isso pode ser? Quer dizer, como um bruxo licenciado, eu sou um adulto legal, certo? Eu perguntei, ainda tentando entender a situação. Com isso, os olhos de Gildartes brilharam travessamente enquanto ele soltava uma risada baixa e maligna. Seu largo sorriso revelou um conjunto de dentes brancos perolados que brilhavam como as estrelas no céu noturno de alguém planejando algo realmente maligno. Verdade, mas esse não seria o caso se alguém revogasse sua licença e o expulsasse da guilda por um dia, ele disse com um sorriso malicioso. Eu vou matar você, respondi com um grande sorriso, desembainhando minha lâmina. Eles crescem tão rápido, no momento você os adota, e no outro eles querem lutar com você, respondeu Gildartes, levantando-se de seu assento, pronto para me encarar de frente. Senhores, não no café. Senhores, um dos funcionários gritou, tentando nos impedir. Antes de começarmos, há algo mais que preciso lhe contar. Filho Gildartes sorriu, os cantos dos olhos enrugando-se e os dentes brilhando em um largo sorriso enquanto falava, dando ênfase à última palavra. Ouvimos sobre sua última missão, e como você quase caiu nos encantos de uma senhora mais velha. Então, filho, é hora de falar sobre os pássaros e as abelhas. Espere, como ele sabe disso? Não contei a ninguém, exceto Lachus. Aquele bastardo, murmurei com um dos meus olhos tremendo. Capítulo 55. Ponto de vista de Adam. Eu tinha sido adotado e, de alguma forma, Gildartes tinha encontrado uma maneira de se vingar da longa brincadeira que eu tinha feito com ele. Aparentemente, o bastardo começou esse plano há um ano. E para tornar as coisas ainda mais complicadas, o mestre os ajudou pra caramba. Agora era a hora da minha vingança. Inicialmente pensei em anular o procedimento, mas isso não me daria a satisfação que eu desejava. Então, em vez disso, me infiltrei nos arquivos e mudei a data de adoção. Para uma diferente, uma data muito anterior. Não só isso, mas também adicionei alguns papéis aqui e ali, nada demais. Apenas informações legais suficientes para dizer que Gildartes havia concordado em pagar pensão alimentícia, uma grande quantia. Infelizmente ele nunca o fez. Ha. Alha. Muahahalhalhalha. Agora sua pequena retribuição significava que ele me devia alguns milhões em pensão alimentícia. Eu ganhei. Muahahalhalhalha. Adam, você está bem? Perguntou Mavis com a voz suave e gentil. Olhei para ela, meus olhos escuros de travessura. Estou bem, Mavis. Só curtindo minha vingança, eu disse com um sorriso malicioso. Mavis cantarolou. Oh bem, isso é ótimo. Nada como um bom prato de vingança para começar amanhã. De fato, meu pequeno companheiro. De fato. Bom, deixando isso de lado, é hora de ir treinar, declarei, levantando-me da cadeira. Mavis assentiu, com um sorriso no rosto. Sim, treinar é importante. Especialmente depois de se vingar, afinal, é a regra número 22 da Fairy Tail.
Exatamente. Espera, tem uma regra maldita sobre o que fazer depois de se vingar na guilda? Sabe, no começo, eu não tinha certeza se ela estava criando essas regras na hora, mas agora tenho quase certeza de que ela está. Antes que eu pudesse refletir sobre isso, a porta do meu quarto se abriu e uma menina pequena, com cabelos ruivos flamejantes e uma armadura completa, entrou no apartamento, com a espada em mãos. Puta merda, esta é a 8ª porta que tenho que trocar esta semana. Ninguém sabe bater em uma maldita porta. Talvez não seja tarde demais para mudar de guilda. Ouvi dizer que a Blue Pegasus tem um pacote de saúde incrível, mas aí eu teria que lidar com Ishia. Erza, por que você não bate? Perguntei, esfregando as têmporas. Erza me ignorou completamente e marchou até mim, seus olhos brilhando. Você prometeu que iríamos trabalhar juntos hoje. Eu tive. Não me lembro. Não. Espera, eu sei. Eu estava chegando tarde em casa naquele dia. E ela se aproximou de mim. E eu disse sim sem nem mesmo verificar o que eu disse sim. Você só pode culpar a si mesma. As palavras de Zhang Yuzuki ecoaram em minha mente como se ela estivesse bem atrás de mim. Não é tão ruim assim. Bem, uma promessa é uma promessa. Suspirei. Tudo bem, vamos lá. Peguei meu casaco e segui a ansiosa Erza para fora do apartamento. Enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos de Magnólia, Erza tagarelava sobre o trabalho que iríamos fazer. Aparentemente, ela já havia escolhido algo. Segundo ela, era uma missão de recuperação simples. Deveríamos encontrar e trazer de volta um artefato perdido de uma vila nos arredores do país. Divertido com a excitação dela, eu concordei. Ouvindo apenas pela metade enquanto pensava no que aconteceria quando o querido e velho pai descobrisse sobre minha vingança sobre a vingança dele. Gildart certamente ficaria furioso quando descobrisse sobre os pagamentos de pensão alimentícia que ele agora me devia. Ou pelo menos irritado, de qualquer forma. Tudo valeria a pena, pela satisfação de vê-lo receber o castigo que merece. Adam? A voz de Erza cortou meus pensamentos. Você está ouvindo? Balancei a cabeça. Desculpe, o que você disse? Erza sorriu para mim. Eu disse, passaremos por uma floresta perigosa em nosso caminho para a vila. Devemos estar em alerta máximo. Nenhum inimigo escapará de nossa vista. Eu assenti, finalmente prestando atenção. Minha doce vingança podia esperar por enquanto. Entendi. Erza sorriu. Você acha que encontraremos um desafio lá fora? Eu cantarolei. Era difícil dizer, ela era bem forte para a idade dela, e a menos que lidássemos com alguém inesperado, as possibilidades de um desafio eram quase zero. Talvez, embora eu duvide muito. Erza assentiu pensativamente enquanto nos aproximávamos da estação de trem. Bem, acho que teremos que fazer nosso próprio desafio então, ela disse com um brilho sério nos olhos. Eu levantei uma sobrancelha, intrigado com a sugestão dela. Sério? E como você propõe que façamos isso? Erza sorriu. Teremos uma pequena competição, só por diversão. O primeiro a chegar à vila escolhe a primeira refeição do dia. Eu ri. Tudo bem então, pequeno cavaleiro, você está dentro. Entramos na estação, nossos passos ecoando contra o piso de mármore e as paredes, enquanto nos arrastamos até uma fila de bilhetes. O funcionário da bilheteria nos cumprimentou com um sorriso. Para onde vocês dois estão indo? Cutuquei Erza para que ela respondesse que afinal, essa era a missão dela, eu só estava acompanhando. Sorrindo, Erza deu um passo à frente e falou, precisamos de 2 passagens para o porto ao sul da capital. O balconista assentiu e digitou no computador. Tudo bem, serão 5.000 GVs cada. Sorrindo, coloquei a mão no bolso e tirei a quantia necessária, entregando-a ao balconista. Você não precisava pagar, Erza protestou, mas eu apenas acenei para ela. Você paga na volta, eu disse, pegando minha passagem e indo em direção ao trem. Enquanto nos acomodávamos em nossos assentos, Erza continuou a tagarelar, planejando animadamente nossa pequena competição para tornar essa busca mais emocionante para ela. Não pude deixar de sorrir diante do seu entusiasmo, era contagiante. Tudo bem, aqui estão as regras, Erza disse, apontando um dedo para mim para dar ênfase. Nenhuma magia é permitida, nós correremos para a vila usando nada além de nossa força física. Eu sorri para ela. Nossa, parece até que você tem medo que eu vença. Erza bufou de brincadeira. Não estou com medo. Só quero ter certeza de que é justo. Eu ri. Certo. Entendi. Assim que descemos do trem, Erza saiu em alta velocidade. E sorria, eu corri atrás dela, o vento chicoteando meu cabelo enquanto corríamos em direção à cidade que ficava a 2 milhas de distância. Erza era rápida, mas eu era mais rápido, e por um momento pensei em deixá-la vencer. Mas isso não lhe faria bem, faria? Então, com um sorriso, continuei, alcançando o ar rapidamente, desviando facilmente das árvores e raízes que ameaçavam nos derrubar. Estávamos pescoço a pescoço, nenhum de nós cedendo 1 centímetro. Mas diferente dela, eu não estava nem perto de correr, isso era mais como uma caminhada, mas um pouco mais rápido para mim. Estou pensando em bife para minha refeição. O que você acha, Erza? Eu sorri enquanto atravessávamos a clareira da floresta, nos aproximando da vila à distância, antes de piscar para ela, seguindo em frente, deixando-a para trás. Os olhos de Erza se arregalaram quando eu a ultrapassei e corri pela floresta, me movendo mais rápido do que ela conseguia me seguir. Rindo, eu saltei sobre troncos caídos, espirrei ao longo de riachos rasos e pulei sobre pedras caídas no caminho para a vila. As árvores passaram voando por mim em um borrão verde, seus galhos se estenderam e arranharam minhas roupas e cabelos, mas eu os ignorei e continuei, e antes que eu percebesse, eu estava na vila esperando Erza chegar. Eu estava começando a pensar que você não queria pagar pela minha refeição, provoquei, sorrindo quando Erza finalmente chegou à vila, com o rosto vermelho e encharcado de suor. Você venceu, Erza ofegou, suas mãos nos joelhos enquanto ela ofegava por ar com um pequeno sorriso no rosto. Você é mais rápido do que eu pensava. De fato, Zhang Yuzuki concordou. Eu ri. Não se preocupe, não vou escolher nada caro. Erza riu. Obrigada.
Sorrindo, nós dois entramos na vila, o cheiro de pão fresco e café enchendo nossas narinas. Nossas bocas salivando de expectativa enquanto encontrávamos uma pequena padaria aconchegante e nos sentávamos em uma das mesas, pedindo nossa comida e bebidas. Enquanto esperávamos que nosso pedido fosse preparado, conversamos sobre a missão e o que poderíamos esperar quando começássemos. Erza estava confiante em suas habilidades para executar isso, e eu não duvidei que ela estivesse certa. Obrigado pela refeição, eu disse, tomando um gole do meu café. De nada, Erza respondeu com um sorriso gentil, tomando seu chá. Estou feliz que você veio, e que pudemos nos divertir um pouco ao longo do caminho. Normalmente você está muito ocupada, ou fazendo outra coisa, então obrigada por vir. Eu assenti, sentindo uma sensação de contentamento se instalar sobre mim. O calor do café, o cheiro da comida ao redor e a companhia do meu jovem aluno, tudo combinado para criar uma sensação de conforto que eu não sentia há muito tempo. Enquanto conversávamos, nossa comida chegou, e nós a devoramos com gosto, saboreando os sabores deliciosos após a longa jornada. Enquanto comíamos, fizemos planos para localizar o artefato perdido e descobrir uma maneira de recuperá-lo sem atrair nenhuma atenção indesejada. Quer dizer, claro, uma briga sempre foi bem-vinda, mas não necessária. Depois que terminamos nossa refeição, Erza pagou a conta e logo saímos do café, prontos para continuar sua busca, coletando qualquer informação que pudéssemos sobre a localização do artefato. De acordo com as informações que tínhamos, dizia-se que estava em um templo escondido nas profundezas da selva, que era guardado por criaturas poderosas e armadilhas. Lembre-se de que não vou intervir a menos que seja absolutamente necessário, eu a lembrei, dando-lhe um aceno de encorajamento. Você é capaz de lidar com isso sozinha, mas se você se encontrar em uma situação em que precise de ajuda, não hesite em pedir ajuda. Erza sentiu, determinação brilhando em seus olhos. Não se preocupe, eu não vou te decepcionar. Até meu último suspiro. Eu farei o que for preciso para recuperar aquele artefato e completar esta missão. Eu ri, surpreendida com seu espírito briguento. Ela realmente era como a Erza do show, uma guerreira indomável pronta para encarar tudo com um sorriso e uma espada na mão. Esse é o espírito Erza. Capítulo 56. Ponto de vista de Adam. Gil Darts. Espere, deixe-me consertar isso rapidinho. Do ponto de vista de Adam Clive. Gil Darts, aí está muito melhor. Agora de volta à minha hora do chá. Com minha menina. Aproveite. Mas saiba que você não vai aproveitar tanto quanto eu. Com minha doce princesa. Do ponto de vista de Adam Clive, eu estava caminhando ao lado de Erza pela selva por horas, e ainda assim não tinha noção de para onde estávamos indo. Embora talvez fosse porque eu estava começando a sentir uma estranha sensação de apreensão que estava nublando meus pensamentos. Uma sensação estranha que me dizia que algo estava espreitando nas sombras, rondando em nossa direção a cada passo que dávamos. Não senti nenhum poder mágico, ou espiritual nesse caso, mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Talvez eu estivesse apenas paranoico, mas, de qualquer forma, eu ficaria em guarda. À medida que continuávamos nos aventurando cada vez mais fundo na densa selva, o som dos pássaros cantando e das folhas farfalhando foi gradualmente substituído por um silêncio assustador que parecia quase sobrenatural. Deixando o silêncio de lado, continuamos caminhando, até que à nossa frente a densa folhagem deu lugar a uma clareira aberta, onde uma estrutura foi colocada, erguendo-se do mato como uma aparição fantasmagórica. Um templo. Erza foi a primeira a falar. Você acha que este é o lugar? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Fiquei em silêncio, meus olhos fixos na arquitetura antiga, enquanto respondia com um encolher de ombros evasivo. Não tenho certeza, mas de acordo com as informações que temos, parece ser. As paredes do templo eram feitas de pedra bruta, cobertas de vinhas e musgo. O teto, outrora grandioso e imponente, agora estava desmoronado em uma pilha de escombros, deixando o interior do templo aberto aos elementos cruéis. A entrada era marcada por um grande arco, com detalhes esculpidos agora desgastados e desbotados pelo tempo. Bem, vamos lá ver, sorri, dando um tapinha na cabeça de Erza, antes de respirar fundo e entrar no templo em ruínas. Ao entrarmos no templo, fomos recebidos por um cheiro de mofo e pelo ar frio e úmido de um lugar há muito abandonado e esquecido. Logo, com pouca ou nenhuma dificuldade, encontramos uma entrada secreta que levava a uma escada que levava aos níveis mais baixos do templo. Não há nada acima, então deve haver abaixo, murmurou Erza. Eu assenti. Vamos dar uma olhada então. Sorrindo, descemos para a escada íngreme e sinuosa que parecia continuar para sempre a cada segundo que passava. Nós pisamos com cuidado, as pedras úmidas sob nossos pés escorregadias com musgo, com um frio que parecia ir pela mão do ar ao redor, enquanto raios de sol aqueciam nossos rostos brilhando através de brechas no telhado de pedra em ruínas, partículas de poeira flutuando em sua luz como pequenas estrelas. A escadaria acabou se abrindo para uma vasta câmara, aparentemente intocada por décadas. As paredes da câmara eram adornadas com murais desbotados e entalhes intrincados, retratando cenas de eventos há muito esquecidos, e coisas do tipo que pareciam combinar com o tema dos pilares em ruínas e estátuas caídas espalhadas pelo chão. Eu encontrarei a relíquia, não importa o custo. Erza declarou por algum motivo, o fogo de sua convicção acompanhado pelo som fraco de animais correndo ecoando pelos corredores. Não pude deixar de rir do entusiasmo de Erza. Mesmo nessa cena deplorável, ela manteve sua atitude alta. Não duvido. Erza sorriu para mim, seus olhos brilhando de excitação. Vamos nos separar e vasculhar a sala.
A relíquia pode estar em qualquer lugar. Vendo que essa era sua missão, concordei com a cabeça e cada um de nós foi para um lado da câmara, tomando cuidado para não perturbar nada em nossa busca pela relíquia. No entanto, enquanto caminhávamos, não pude deixar de sentir a sensação de apreensão que eu estava sentindo crescer, a ponto de começar a crescer em meu peito. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo observado ficava mais forte a cada momento. De repente, como se confirmasse minhas suspeitas, o som de animais correndo ficou mais alto. E um grupo de ratos que pareceu surgir do nada passou correndo ao redor dos nossos pés antes de fugir para a escuridão. Erza pulou sua mão voando para o punho de sua espada. O que foi isso? Ela perguntou, seus olhos arregalados. Na primeira vez, você pode chamar isso de paranoia. 2 vezes, chame isso de instinto. Fique atento, algo não está certo. Então vamos ter cuidado, alertei, tirando minha zampacuto da bainha. Erza assentiu. Com isso em mente, continuamos nossa busca cuidadosa pela câmara, nossas botas batendo contra o chão frio de pedra, com cada passo parecendo amplificar-se pela enorme extensão do vazio. Mantendo meus sentidos alertas, continuei minha busca, quando de repente um fedor me atingiu como um soco no rosto. Uma combinação nauseante de carne podre, produtos químicos e algo mais que eu não conseguia identificar. Que cheiro é esse? Erza cobriu o nariz com o braço que segurava sua lâmina, enquanto uma expressão de desgosto tomava conta de seu rosto. Agora que penso nisso, o fedor parece ser mais forte, perto da localização dela. Porra! Erza, anda, gritei, antes de sumir de vista. Do nada, uma criatura grotesca surgiu das sombras, atrás de Erza, seu rosto indiscernível e distorcido com malícia. Seus dedos ossudos cerraram-se em um punho, avançando em sua direção. No entanto, parecia que eu tinha reagido a tempo, usando o chumbo bem a tempo para agarrar Erza pela cintura, tirando-a do perigo. A criatura errou o alvo e caiu com um baque no chão, suas feições grotescas agora iluminadas pela luz fraca. Sem perder tempo, Erza se preparou para a batalha atrás de mim, com sua espada em punho enquanto eu avaliava a criatura à nossa frente. Diante de nós estava um monstro grotesco, uma amálgama mutante de carne e osso que por todas as leis naturais não deveria existir neste mundo ou em qualquer outro. Não importava o quanto meu cérebro tentasse entender o que estava vendo, era difícil distinguir qualquer característica perceptível, já que o corpo da criatura parecia ser uma confusão aleatória de partes fundidas em uma união profana. A criatura tinha cerca de 3 metros de altura, com braços pendurados alcançando a porta com cerca de 30 centímetros de circunferência. Seus membros eram torcidos e deformados, com dedos das mãos e dos pés muito longos e finos. Alguns de seus apêndices pareciam estar sem ossos completamente, substituídos por massas contorcidas de algo semelhante a tentáculos ou pseudópodes viscosos. A pele do monstro era de um tom doentio de verde, com feridas abertas escorrendo pus e outros fluidos que eu tinha medo de imaginar o que eram. Seus olhos, se é que você pode chamá-los assim, estavam afundados profundamente em seu crânio, brilhando com uma luz sobrenatural que parecia estar nos chamando. Sua boca era uma boca escancarada, cheia de dentes irregulares que pingavam saliva. O corpo do monstro parecia se contorcer e convulsionar, como se estivesse em constante agonia, emitindo uma série de ruídos guturais, algo entre um rosnado e um grito, que fizeram meus cabelos ficarem em pé. Eu não tinha ideia do que era essa coisa, mas não pude deixar de me perguntar que tipo de experimento infernal criou essa abominação e que tipo de mente distorcida encontraria prazer em tal coisa. Além da aparência grotesca, o monstro parecia não ter magia, ou melhor, sua magia aparecia e desaparecia, como uma luz piscando, apenas para ser detectada por um breve momento. Virei-me para olhar para Erza e apesar da determinação feroz que brilhava em todo o seu ser, pude ver o medo em seus olhos. Eu não podia culpá-la. Eu lidarei com essa fera. Erza disse, sua voz firme apesar do medo em seus olhos, enquanto ela dava um passo à frente, sua espada erguida enquanto se preparava para lutar. Eu suponho que ela tem que aprender. No entanto, enquanto ela avançava, a criatura soltou um grito estridente que a fez vacilar, seu corpo convulsionando por um momento antes de avançar. Seu corpo grotesco se contorcendo enquanto se movia com uma velocidade assustadora. Eu me mudei. Calmamente me coloquei entre o monstro e Erza murmurando, a do #4. Byakurai. Apontei para o monstro com meu dedo indicador, focando minha energia, antes de liberar um raio concentrado nele. O raio estalava e chiava pelo ar com grande velocidade, antes de atingir o monstro com grande força, empurrando-o para trás. Adan, Erza começou, mas eu a interrompi. Não se preocupe, parece que essa coisa é mais do que você pode mastigar agora, eu disse, meus olhos fixos no monstro enquanto ele lentamente se levantava. Seus olhos vazios de emoção. Não baixe a guarda, essa coisa pode não estar sozinha. O monstro soltou outro grito, seus membros se contorcendo enquanto ele avançava em nossa direção. Decidindo acabar com isso antes que algo mais acontecesse, dei um passo à frente, inclinando minha lâmina em um arco rápido que atingiu a barriga da fera, cortando-a ao meio em um único golpe. Isso deve servir. Antes que eu pudesse terminar a frase, o sangue na minha lâmina explodiu com um rugido nauseante, enviando uma onda de choque que jogou Erza alguns metros para trás, enquanto um par de garras cruéis se fechava em volta da minha garganta. Pulei para trás, evitando o ataque, enquanto me distanciava. Jesus Cristo, que diabos é essa coisa? Eu disse, erguendo minha espada enquanto me preparava para enfrentar o monstro novamente. Seu sangue explodiu, e ele ainda estava vivo depois de ter sido cortado ao meio. Isso foi impressionante, e não no bom sentido. Se eu tivesse baixado a guarda, aquela coisa poderia ter dado um bom tiro em mim, apesar de ser imensamente mais fraca que eu. Adam, tem outro. Eu me virei para ver uma segunda monstruosidade, um pouco menor que a primeira, movendo-se lentamente em direção a Erza, enquanto seus olhos, no entanto, permaneciam em mim. Parece que eu estava certo. Tem mais.
E como antes, nenhum poder mágico pode ser sentido antes que eles apareçam. Antes que eu pudesse refletir sobre isso, a dor invadiu meu corpo, uma dor sem causa, uma dor sem causa. Olhei para o meu corpo, meu braço da espada estava lentamente ficando preto nas pontas dos dedos. Eu estava machucado. Não podia ser, eu não tinha sofrido nenhum dano. Eu havia desviado dos ataques da criatura, apesar de não haver motivo para isso. Algo mais estava acontecendo. E se o momento disso fosse levado em consideração, tinha a ver com outro monstro que tinha acabado de aparecer. Explosões, dor, nenhum poder mágico na maior parte do tempo. Acho que eu sabia com o que estava lidando. Experimentos demoníacos, e se a habilidade dos artesãos fosse alguma indicação, essas coisas não pertenciam a Zeref, pelo menos não diretamente. Que emocionante. Capítulo 57. Ponto de vista de Adam C. Dando um passo para trás, examinei meu braço, notando que uma sombra de escuridão crescente subia em direção ao meu ombro, deixando minha pele com um tom preto doentio, que avançava de forma pulsante, enchendo meu corpo de dor, como uma doença em minhas veias. Movi um pouco minha mão e senti uma pontada aguda de dor subir pelo meu braço. Foi então que percebi que a escuridão estava viva, movendo-se com vontade própria. Foi uma técnica interessante. Eficaz, aliás. Mas não foi o suficiente para fazer algo com que valesse a pena se preocupar. Agora que essa maldição estava dentro do meu corpo, eu podia senti-la e, portanto, podia usar meu poder para impedir seu progresso. Claro que a solução mais eficaz seria simplesmente matar o usuário disso. Enquanto eu estava ali observando meu corpo reagir à maldição, os dois monstros avançaram, suas formas grotescas retorcidas e contorcidas, em uma união profana de carne, garras e dentes. O novo monstro investiu contra mim, um rosnado escapando de sua boca disforme. No entanto, quando a besta estava prestes a me alcançar, eu me movi, desviando de seu ataque, antes de balançar minha espada em um arco elegante, cortando o pescoço da abominação com facilidade. Parece que a decapitação funciona muito bem, murmurei, sentindo a dor que se espalhava pelo meu braço começar a desaparecer, e ele logo voltou à cor original. O primeiro amálgama rugiu, conectando as partes do corpo que eu havia cortado, antes de dar um passo à frente, seu corpo ondulando enquanto avançava em minha direção. Mudando meu peso, dei um passo para trás, antecipando seu ataque, enquanto minha lâmina cortava o ar, cortando profundamente a cabeça da criatura, matando-a com um único golpe. Você está bem, Erza? Perguntei, virando-me para olhá-la, enquanto o icor escuro dos monstros que eu havia matado pingava da minha lâmina no chão. Erza sentiu, uma expressão aliviada, mas culpada, aparecendo em seu rosto. Sim, estou. Obrigada pela sua ajuda. Ela fez uma pausa e olhou para os cadáveres dos monstros que estavam ao nosso redor. Parece que tem um longo caminho a percorrer. Não se preocupe. É tudo parte da jornada, respondi sorrindo. Quero dizer, não se pode esperar que você seja o mais forte desde o começo. Mas com tempo e esforço, quem sabe? Erza sentiu, sorrindo para mim. Você está certa. Vou seguir seu conselho e continuar praticando. Ela disse determinadamente. Sorri, dando-lhe um aceno de aprovação. Esse é o espírito. Você acha que há mais dessas coisas por aí? Erza perguntou nervosamente, seu olhar examinando a escuridão. Não sei, eu disse honestamente, estalando o pescoço. Mas, na minha experiência, geralmente é esse o caso. Nesse caso, estarei pronta para a próxima, não vou deixar você fazer tudo sozinha. Erza declarou, apertando as mãos no punho da espada. Sorri para ela, colocando uma mão em seu ombro. Muito bem. Um conselho, vá para a cabeça, essas coisas parecem ser resistentes à maioria das coisas. Pelo que eu havia descoberto na minha pequena luta com essas coisas, o poder delas estava próximo do nível dela, então, contanto que ela não fosse superada em número ou cometesse um erro idiota, eu não tinha dúvidas de que ela poderia derrotá-los. Erza sentiu, sua expressão assumindo um tom pensativo. Eu percebi isso. O primeiro monstro sobreviveu ao seu ataque inicial, apesar de ter sido cortado ao meio. Só quando você cortou a cabeça deles é que conseguiu matá-los. Quando nada funciona, aplique a regra zumbi e vá para a cabeça. Isso geralmente funciona, geralmente. O ar ficou mais frio e pesado à medida que nos aventurávamos mais profundamente no templo abandonado, tentando encontrar o artefato que havíamos sido enviados para coletar. Como tudo até então, as paredes e o chão estavam cobertos por uma espessa camada de musgo, dando à estrutura antiga uma atmosfera misteriosa e sobrenatural enquanto atravessávamos os corredores mal iluminados, eventualmente percebendo uma corrente de ar sutil vindo de uma das paredes. Intrigado, inspecionei a área mais de perto e descobri um mecanismo oculto. É isso que eu amo nesses lugares, ri piscando para Erza antes de apertar o mecanismo. Com um rangido, a porta escondida se abriu, revelando uma passagem estreita que levava a uma sala secreta. Quando entramos, fui recebido com uma visão horripilante. Várias criaturas monstruosas como aquelas com as quais lutei estavam suspensas em grandes tanques de vidro, cheios de um líquido turvo e esverdeado que as mantinham em estado suspenso. As abominações eram amálgamas grotescas de várias criaturas, costuradas de forma profana. Cada experimento ainda mais repugnante que o anterior. Quem faria uma coisa dessas? Erza murmurou com os olhos arregalados enquanto observava o que eu estava vendo. Eu não podia culpá-la. Afinal, só de vê-los, meu estômago embrulhou, e não pude deixar de me perguntar que mente distorcida teria sido responsável por sua criação. Não havia como Zeref estar envolvido nisso. Por mais que ele tivesse feito coisas terríveis, ele era bom no que fazia. Isso não chegava nem perto do seu nível. Quem sabe, respondi. As paredes do laboratório estavam forradas com prateleiras contendo potes cheios de partes de corpos desmembrados e órgãos preservados.
Havia também cadernos e pergaminhos espalhados pela sala, detalhando os experimentos horríveis que aconteceram lá. Parecia que o criador dessas monstruosidades era movido por uma obsessão sombria, alimentada por um desejo de poder ou talvez por uma curiosidade distorcida. Enquanto eu continuava examinando a sala com Erza me seguindo de perto, descobri um diário surrado, encadernado em couro, que parecia pertencer ao cientista-chefe ou talvez até mesmo ao cérebro por trás desses experimentos grotescos. As entradas internas falavam de um desejo insaciável de ultrapassar os limites da vida e da morte, de criar criaturas poderosas que obedecessem a todos os comandos de seu criador, pelo menos no começo. Vendo que as últimas entradas foram escritas com uma sensação palpável de paranoia e medo, como se o criador tivesse começado a perceber a natureza perigosa de seu trabalho. Pelo que pude perceber, parecia que os monstros que eles criaram estavam se tornando cada vez mais difíceis de controlar e, eventualmente, suas tendências violentas levaram ao abandono do laboratório e do próprio templo. Estremeci ao pensar nas atrocidades cometidas dentro desta câmara escondida. Eu suspirei. Parece que o artefato não está aqui, murmurou Erza, e antes que eu pudesse responder, um chiado violento ecoou pelo laboratório, enquanto uma criatura monstruosa emergia das sombras a alguns metros de distância, sua forma grotesca deslizando na luz fraca. A criatura era uma mistura de pesadelo de vários animais e partes humanas, costurada sem nenhuma consideração pela ordem natural. Seus olhos, cheios de malícia e fome, se fixaram em mim enquanto sibilava novamente, mostrando seus dentes afiados e descombinados. Impressionante. Parecia que este era inteligente o suficiente para saber que eu era a maior ameaça na sala. Os outros dois pareciam menos inteligentes. Ah bem, é hora de ver como Erza se sai em uma luta com alguém do nível dela. Você disse que o próximo seria seu, então vá em frente, eu vou assistir, eu disse, acenando para Erza. Erza assentiu, dando um passo à frente. Não vou te decepcionar. Ponto de vista de Erza Scarlet. Enquanto o monstro se lançava em minha direção, balancei minha lâmina com toda a minha força, conseguindo acertá-lo no peito. A criatura soltou um grito de dor, momentaneamente atordoada pelo golpe. Aproveitando a oportunidade, eu me lancei para frente, espada erguida bem acima da minha cabeça, pronto para acabar com essa luta como Adam tinha feito. No entanto, antes que eu pudesse fazer isso, a criatura recuou, seu corpo ondulando sob meu ataque enquanto suas pernas longas me chutavam para longe bem a tempo de evitar qualquer dano. Eu engasguei, girando meu corpo para poder pousar no chão sem me machucar. Levantei-me com a intenção de encontrar alguma distância enquanto avaliava o estilo de luta da criatura, apenas para descobrir que ela já havia se recuperado e se lançado contra mim. Eu tive que me lembrar dos ensinamentos de Adão. Sem hesitação. Sem dúvida. Só eu e minha lâmina, nos movendo como um só. Enquanto a criatura se lançava em minha direção, agarrei minha lâmina firmemente e me preparei para me defender. Sua forma horripilante e olhar malicioso só serviram para fortalecer minha determinação. Com um golpe rápido e poderoso, acertei o monstro, mirando em seus pontos mais vulneráveis. A criatura soltou um grito gutural quando nossos ataques se chocaram. Mas não importava o que acontecesse, não importava o quão assustado eu estivesse, eu não hesitei. Em vez disso, eu pressionei para frente com todas as minhas forças, desferindo uma série de golpes precisos e direcionados. A fera cambaleou, enfraquecida pelo meu ataque, e sem perder tempo, aproveitei a oportunidade para desferir um golpe final e decisivo em seu pescoço. Cortando sua cabeça antes que seu corpo caísse no chão com um baque pesado, sua forma sem vida se contorcendo uma última vez antes de ficar imóvel. Impressionante, Adam bateu palmas, sorrindo para mim com um sorriso orgulhoso. Obrigada, Adam, eu disse, dando um suspiro de alívio. Parecia que todo o meu treinamento tinha realmente valido a pena, se eu tivesse conseguido mostrar essa destreza antes. Quando ele teve que lutar sozinho contra duas dessas feras, porque eu estava com muito medo de me mover. Adam riu, andando para mais perto de mim. Agora vamos queimar esse lugar e ir para a próxima sala. O artefato deve estar em algum lugar por aqui. Capítulo 58. Ponto de vista de Adam C. Percorremos o laboratório, reunindo toda a documentação e evidências restantes dos experimentos distorcidos que haviam ocorrido ali. Antes de empilhá-los no centro da sala, acendi um fósforo e observei a chama consumir os segredos obscuros que eles guardavam. O fogo crepitava e dançava, iluminando os horrores antes ocultos e lançando sombras assustadoras nas paredes. À medida que o fogo se espalhava, envolvendo o laboratório em um inferno purificador, voltamos para o templo principal. O peso dos horrores que testemunhamos ainda pairava no ar, mas também havia uma sensação de resolução, ou pelo menos era o que parecia. Deixando esses pensamentos de lado, seguimos explorando os corredores labirínticos do templo, determinados a encontrar o artefato que fomos enviados para recuperar. A cada segundo que passava, o ar ficava mais frio e opressivo à medida que nos aprofundamos, mas continuamos avançando. Por fim, chegamos a uma grande câmara, adornada com entalhes intrincados e estátuas desgastadas pelo tempo. No centro da sala havia um pedestal de pedra, sobre o qual repousava uma pequena caixa ornamentada feita de ouro e incrustada com pedras preciosas. A caixa irradiava uma aura de poder e mistério, e ver tudo parecia inútil em comparação. Ficou claro que este era o artefato que estávamos procurando. À medida que nos aproximávamos do pedestal, não pude deixar de sentir uma sensação de desconforto, como se mais uma vez alguém estivesse nos observando. Foi uma sensação estranha. Olhei para Erza, que examinava cuidadosamente a câmara em busca de sinais de armadilhas ou ameaças ocultas, antes de estender a mão e levantar cuidadosamente o artefato de seu lugar de descanso. Conseguimos. Erza sorriu, com uma sensação de triunfo misturada com alívio em sua voz. Eu sorri. Muito bem. Agora vamos sair deste lugar. Eu já tive horrores Eldritch o suficiente por um dia. Eldritch o quê? Erza perguntou, confusão evidente em seu rosto.
Certo, isso não existe aqui. Eu realmente deveria atualizar minhas referências, caso contrário, meu humor será desperdiçado. Eu balancei a cabeça. Não importa. Vamos embora. Voltamos pelas passagens sinuosas do templo, refazendo nossos passos e evitando as armadilhas que haviam sido montadas para deter possíveis ladrões. Quando saímos do templo, o sol estava começando a se pôr, lançando um brilho alaranjado no céu. Paramos um momento para recuperar o fôlego e observar a selva ao redor, antes de voltar para a cidade. A viagem de volta foi tranquila, exceto pelo farfalhar ocasional nos arbustos para compensar a falta de barulho. Assim que chegamos à cidade, fomos até a taverna local, onde pretendíamos passar a noite antes de voltar para casa. O cheiro de cerveja velha e cigarros pairava no ar quando entramos, e a iluminação fraca conferia uma atmosfera aconchegante, embora um pouco decadente ao lugar. Sentamos no bar e pedimos comida, brindando ao nosso sucesso, Erza com seu suco e eu com cerveja. Enquanto comíamos, não pude deixar de sentir uma sensação de inquietação. Algo sobre toda essa missão estava me incomodando. Parecia que eu estava jogando o jogo de alguém, eu simplesmente não conseguia entender o que era. Erza deve ter percebido o meu desconforto, pois me cutucou com o cotovelo. Você está bem, Adam? Olhei para ela por um momento antes de concordar. Ela era bastante perceptiva para sua idade. Sim, e você? Perguntei, inclinando a cabeça. Erza suspirou, ainda processando as coisas que vimos, mas nada que alguns dias de descanso não consertem. Sorri para ela, divertido com seu otimismo. Vimos coisas que assombrariam a maioria das pessoas pelo resto da vida. Mas com o tempo, essas memórias se tornariam nada além de um eco da experiência. Era parte do nosso trabalho, lidar com coisas com as quais ninguém mais queria lidar. Ser um bruxo nem sempre foi glamouroso. Terminamos a refeição e nos recolhemos ao nosso quarto no andar de cima, onde desfizemos nossas coisas e nos acomodamos para passar a noite. Deitado na cama no meu quarto, finalmente sozinho, olhei para o teto. Eu não estava com medo. Ou preocupado, pelo menos não muito. Fiquei apenas irritado por não conseguir descobrir o que estava me incomodando nessa missão. Fechei os olhos, soltei um longo suspiro e tentei limpar minha mente. Não importava. Seja lá o que for, quem quer que fosse, eu estaria pronto para cortá-los quando chegasse a hora. Enquanto isso, eu apenas esperaria. Marger Tartaros. Ponto de vista. Fiquei sentado no meu quarto, observando os eventos se desenrolarem em uma tela mágica gigante que me conectava ao local de minha preferência. Observei enquanto o humano misterioso, aquele que, de acordo com nossos registros, conseguiu criar um corpo bem-sucedido como o nosso para hospedar uma alma humana, lutou bravamente contra algumas das minhas criações fracassadas, destruindo-as com velocidade e habilidade impressionantes. Que surpresa acolhedora, murmurei, enquanto considerava as possibilidades que esse pequeno humano me dava. Todos os experimentos que eu poderia fazer nessa coisinha frágil. Embora tudo que ele estivesse fazendo fosse limpar o lixo que eu tinha deixado para trás, tive que admitir que era uma visão maravilhosa. Esse homem certamente me daria uma visão valiosa sobre as capacidades da humanidade e seu potencial de se tornar mais do que é, seu potencial de se tornar demônios. Não pude deixar de sentir uma sensação de excitação com isso. Mal conseguia me lembrar da última vez que me senti assim. Que estranho, mas não indesejável. Era estranho realmente, embora eu soubesse que era tolice pensar tais pensamentos. Quando se tratava de humanos, seus feitos até então me deixavam intrigado. Afinal, com que frequência alguém teve a chance de estudar um humano que não só não tinha medo da morte, mas um que andou em um caminho semelhante ao do nosso Criador? Balancei a cabeça, clareando meus pensamentos. Por mais que eu quisesse ver os limites desse humano, ainda não era hora de me revelar ou revelar minhas intenções. Era muito cedo para fazer um movimento. Eu ainda tinha muito a fazer antes de poder me mover livremente. Por enquanto, eu simplesmente esperaria e observaria esse humano continuar a ficar mais forte, para ver do que ele realmente era capaz. Mas uma coisa era certa, quando chegasse a hora eu não deixaria essa oportunidade escapar. Sorri para mim mesmo, ansioso pelas possibilidades que me aguardavam. Era tudo uma questão de tempo. E se não havia algo que eu tivesse de sobra, era isso, tempo. Ponto de vista de Erza Scarlett. Enquanto estava deitado na cama, não pude deixar de sentir uma sensação de excitação e orgulho. Nunca me senti mais vivo do que quando estava lutando, levando meus limites ao limite e saindo por cima. Eu tinha tido sucesso na minha missão hoje, tinha conseguido derrotar um dos monstros sozinho, mostrando a Adam que ele não estava perdendo tempo me ensinando. Enquanto estava sentado no meu quarto, reflete sobre os acontecimentos de hoje. Foi difícil, assustador e talvez um pouco traumatizante, mas no geral gratificante. Eu tinha me fortalecido, tanto física quanto mentalmente, e estava orgulhoso de mim mesmo, considerando tudo. Dito isto, devo esta vitória a ele. Adam teve um papel importante no meu crescimento. Ele foi um grande mentor, sempre me incentivando a ser melhor e nunca desistir. Fiquei realmente grato. Eu só poderia inspirar alguém a se tornar um guerreiro do seu calibre um dia. Eu continuaria aprimorando minhas habilidades para que um dia eu pudesse ser a pessoa que protegeria ele e todos os outros. Esse é meu voto. Respirando fundo, fechei os olhos e soltei um suspiro de satisfação. Meu corpo parecia pesado no silêncio do meu quarto, com o único som que podia ser ouvido sendo da minha respiração constante enquanto eu lentamente fechava os olhos, permitindo-me cair em um sono feliz. Capítulo 59. Ponto de vista de Adam C. 2 dias depois da missão que realizei com Erza, retornamos à guilda, tendo recebido nossa recompensa. Assim que entramos, o som de risadas, as brigas de sempre e a conversa fiada encheram o ar. Sorri ao ver aquilo, abaixando-me para passar por algumas garrafas que alguém tinha jogado em minha direção por engano.
foi bom estar em casa. Lembro-me dos velhos tempos em que não conseguia deixar de sentir uma pontada de culpa por me divertir em meio a todo o caos que geralmente acontecia na guilda. Aqueles momentos se foram. Eu aceitei isso de todo o coração, caramba, eu estava ansioso por isso. Era sempre um bom entretenimento ver a guilda lutar, rir e beber juntos. Parem com essa bobagem. Erza repreendeu o grupo de magos barulhentos, agarrando uma cadeira próxima e batendo na cabeça de um deles. O silêncio caiu sobre a multidão enquanto todos se viravam para encará-la, a maioria deles com medo até mesmo de se mover diante do seu olhar. Eu pisquei. Eles já estavam com medo da Erza? Mas por quê? Sua personalidade obstinada já havia quebrado a vontade daqueles ao redor e levado-os à submissão? Nossa, ela trabalha rápido. Deixando esses pensamentos de lado, fui até o bar com Erza, onde alguns de nossos companheiros de guilda já estavam reunidos. Ur já estava na metade de sua quarta caneca de cerveja, enquanto Maçã estava contando uma história de um trabalho que ele tinha pegado com Vakaba. Não pude deixar de sorrir ao ver aquilo. Ur, quanto tempo não nos vemos? Acenei para ela e sentei ao seu lado. Adam, Erza, bem-vindos de volta. Ur respondeu, suas palavras um pouco arrastadas. Parece que você está se divertindo, comentei, apontando para as canecas vazias na frente dela. Bem, não há nada melhor do que uma boa bebida depois de um trabalho bem-sucedido, disse Ur, virando o resto de sua cerveja. Eu pedi uma bebida para mim e para Erza. A bebida de Erza era um refrigerante, claro, afinal, ela ainda era menor de idade. Onde estão seus pirralhos? Perguntei, inclinando a cabeça em direção ao fundo da guilda, onde os membros mais jovens costumavam ficar. Saí em uma missão para ajudar algumas lojas locais em Magnolia a reabastecer suas prateleiras, Ur respondeu, com um sorriso carinhoso no rosto. Você sabe como eles são? Eles nunca conseguem ficar parados por muito tempo. Eu concordei com a cabeça, tomando um gole da minha bebida. Eu não tinha interagido muito com eles, na verdade, eu tinha um relacionamento mais próximo com Ur do que com eles. Gray me evitou na maior parte do tempo, e não foi por raiva ou medo, ele só parecia, bem, como se quisesse me provar algo. Leon, por outro lado, tinha uma rivalidade unilateral comigo, dizendo que um dia ele se tornaria o bruxo mais forte do mundo, tudo para me derrotar, ou algo assim. Eu realmente não prestei muita atenção aos seus discursos. Falando nisso, onde está Lilia? Não a vejo há 2 dias, e isso geralmente é o suficiente para ela explodir em algo quando eu chego. Quase como se respondesse à minha pergunta, a janela do bar quebrou e dela, Lilia surgiu, girando antes de pousar graciosamente em uma posição ajoelhada na minha frente. Sua voz ecoando de alegria enquanto ela exclamava, Adam-sama. Eu não vou pagar por essa janela, respondi, apontando para a janela que ela havia quebrado ao entrar. Lilia simplesmente riu em resposta, levantando-se e sentando-se ao meu lado. Ela sempre foi tão estranha e cheia de energia. Era difícil não sorrir perto dela. Sentiu minha falta? Ela perguntou, seus olhos grandes me encarando. Não posso dizer que sim, provoquei, bagunçando seu cabelo verde. Ela fez beicinho, mas eu pude ver a diversão em seus olhos. Ao ver Lilia chegar, Ur se inclinou para frente, sentando-se na ponta da cadeira com uma cerveja na mão, balançando levemente enquanto me olhava. Então, pirralha, ela disse, com um sorriso preguiçoso que revelava o quão bêbada ela estava. Como foi a missão? Os lábios de Erza se curvaram em um sorriso largo e triunfante quando ela declarou, conseguimos. Seus olhos brilharam de orgulho. Nós fizemos, eu ri. Ur gritou de excitação, batendo palmas. Claro que vocês fizeram. Vocês são sempre tão confiáveis. Ela se inclinou e me deu um tapinha nas costas. Era mais a missão da Erza do que minha, mas obrigada. Dei de ombros, tomando outro gole da minha bebida. Erza zombou do meu comentário, cruzando os braços, seu comportamento se tornando mais sério. Não seja tão humilde, Adam. Sem você, eu teria morrido graças à inexperiência. Então sim, você merece o elogio, pois desempenhou um papel crucial neste sucesso. Sem sua habilidade, raciocínio rápido e planejamento estratégico, quem sabe qual teria sido o resultado? Revirei os olhos. Talvez, mas ainda gosto de pensar que você teria se saído bem sem mim. Quero dizer, você derrotou aquele último monstro sozinho. As bochechas de Erza coraram com um elogio. Obrigada, Adam, mas eu ainda não conseguiria sem sua orientação. Então mantenho meu ponto. Você merece o elogio. Ur nos observou com um sorriso suave no rosto antes de limpar a garganta. Bem, chega dessa coisa, piegas. Vamos comemorar. Ela levantou o copo, e todos nós a seguimos. Enquanto bebíamos e conversávamos, a guilda lentamente se encheu com mais membros retornando de suas próprias missões. O nível de barulho aumentou, e o ar se encheu com o cheiro de álcool e risadas. Não pude deixar de me sentir contente enquanto estava sentado ali com meus amigos, aproveitando a companhia uns dos outros. Ponto de vista de Makarov Dreyar. Depois de lidar com alguma papelada em relação à última missão de Gildates, o bastardo destruiu 2 cidades. E sua missão era em uma floresta a 1000 milhas de distância de qualquer civilização. Como ele conseguiu destruir 2 cidades, cada uma com 1 hora de diferença uma da outra, esse tipo de merda estava além da minha compreensão. De qualquer forma. Com isso feito, chamei Adam ao meu escritório para discutir sobre sua missão com Erza. Eu queria ver como as coisas tinham ido, afinal, essa era a primeira missão de combate de Erza. Quando ele entrou, não pude deixar de sentir orgulho ao olhar para ele. Ele tinha crescido tanto desde que entrou para a guilda, momentos como esse faziam com que ser o pai dessas crianças valesse cada momento de estresse que aquele pirralho me trouxe. Velho, você queria falar comigo? Adam perguntou, curvando-se respeitosamente. Sim, entre meu rapaz respondi, gesticulando para que ele se sentasse. Enquanto ele se sentava, eu me inclinei para frente, minhas mãos entrelaçadas na mesa à minha frente. Ouvi sobre sua missão recente com Erza. Diga-me, como ela se saiu?
Um sorriso se espalhou por seu rosto. Ela se saiu excepcionalmente bem, velho. Houve um momento de hesitação durante a missão, mas ela superou sua dúvida em menos de alguns momentos. Ela foi capaz de se defender em combate, mostrando proeza além de sua idade. Eu assenti, satisfeito com seu relato. É isso que eu gosto de ouvir. Eu soube desde o momento em que vi a garota que ela tinha potencial, e estou feliz em ver isso sendo realizado sob sua orientação, Adam. Obrigado, mas com ou sem minha ajuda, sei que Erza se tornará uma grande guerreira algum dia, ele respondeu com confiança na voz. Eu ri disso. Bem, eu também não tenho dúvida sobre isso. Mas ainda assim devo dizer, Adam, apesar do talento dela, você tem feito um excelente trabalho como mentor dela. Especialmente vendo que seu estilo de luta combina bem com o que ela tem a aprender. Adam riu. Um leve rubor em suas bochechas. Parecia que o pirralho ainda estava se acostumando a ser elogiado pelos outros. Tudo bem, tudo bem. Chega de elogios, estou apenas fazendo meu trabalho como um companheiro de guilda, velho. Eu ri. Tem mais alguma coisa que você queira discutir, Adam? Você parece estar de bom humor. Com isso, ele hesitou por um momento antes de se inclinar para a frente. Na verdade, tem uma coisa que eu queria falar. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Recostei-me na cadeira, intrigado. Continue. Adam respirou fundo antes de continuar. Durante minha missão com Erza, senti como se alguém estivesse me observando. A princípio, pensei que era apenas minha paranoia falando, mas conforme a missão progredia, o sentimento ficava mais forte a ponto de eu não conseguir me livrar dele, e ele estava no fundo da minha mente o tempo todo. Franzi as sobrancelhas. Observando você? Quer dizer, como um inimigo oculto ou algum tipo de mágica. Isso era problemático, pois embora Ada não fosse o melhor em detectar aqueles que tentavam se esconder, ele não era um mau sensor, então quem quer que o estivesse observando. Tinha que ser alguém muito habilidoso, pelo menos mais do que Adam, quando se tratava de detecção de magia. Adam balançou a cabeça. Não tenho certeza, velho. Não parecia um inimigo, pelo menos não muito próximo. Parecia mais como um observador. Não só isso, mas sinto que quem quer que estivesse me observando, estava por trás dos monstros que tínhamos que matar. Inclinei-me para frente e minha curiosidade atingiu o pico. Entendo, talvez isso explique por que você se sentiu assim. Você tem alguma suspeita sobre quem ou o que poderia ser? Adam parou por um momento antes de balançar a cabeça. Não, eu assenti, pensando profundamente. Muito bem, vou ter que dar uma olhada nisso. Pode não ser nada, mas é melhor prevenir do que remediar. Obrigado por me chamar a atenção, Adam. Ele assentiu em resposta. Claro. Mantenha a guarda alta, só por precaução, acrescentei, levantando-me do meu assento. Vou investigar mais a fundo esse assunto, mas até termos mais respostas, não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. Adam também se levantou, concordando com a cabeça. Não se preocupe, se tem uma coisa que aprendi graças à minha criação, é que baixar a guarda significa abrir mão da vida. Com isso, Adam saiu do meu escritório, deixando-me com meus pensamentos. Quem ou o que quer que Adam tenha sentido que o estava observando, eu precisava descobrir com o que estávamos lidando e quais eram suas intenções. Adam era um dos meus filhos e, como qualquer pai que se preze, eu faria qualquer coisa ao meu alcance para ajudar meus filhos. Era melhor estar preparado para qualquer possível ameaça, não importa quão pequena ela parecesse. Eu sorri. Estou ficando velho. Eu me pergunto o que o espera no futuro. Também me pergunto quanto tempo Gil Dax levará para perceber que o pirralho o levou à falência novamente com seu plano de vingança. Capítulo 60. Ponto de vista de Adam C. Estou no meio da floresta, minha espada em punho. O ar é frio, e uma névoa leve me cerca, dando à floresta uma sensação etérea. Eu inalo profundamente, sentindo o aroma fresco do pinho e da terra. Então, sem aviso, eu me lanço à ação, meus movimentos rápidos e precisos. Minha lâmina brilha no ar enquanto executo uma série de manobras complexas, movendo-me mais rápido do que o olho nu pode acompanhar, atacando oponentes imaginários, antecipando cada movimento deles e rebatendo seus avanços com precisão mortal. Meus músculos queimam com o esforço enquanto continuo a treinar, os segundos se transformando em horas, me forçando ao limite. O suor escorre pela minha testa, enquanto a fluidez dos meus movimentos se torna mais e mais instintiva a cada momento que passa. Eu não tinha ideia do que exatamente, mas havia algo primitivo e estimulante nisso, sobre treinar no meio da natureza, de certa forma. Parecia algo que me conectava a uma parte mais profunda de mim que eu não conhecia direito. Gostei disto. Este momento de paz e tranquilidade que empunhar minha lâmina me trouxe. Foi o único momento em que realmente estive em paz. Quando o sol começou a se pôr, tirei um momento para recuperar o fôlego, meus olhos examinando a área ao meu redor. Foi então que avistei Erza, escondida atrás de algumas árvores. Ela estava parada a alguns passos de mim, me observando com intensa curiosidade. Seu cabelo longo e vermelho estava preso em uma trança, e seus olhos vermelhos brilhantes brilhavam na luz fraca. Abaixei minha espada com um leve sorriso nos cantos dos meus lábios. Posso ajudar? Perguntei, minha voz suave e gentil. Ela gritou, surpresa por eu ter notado sua presença. Eu não queria interromper seu treinamento, ela gaguejou, dando um passo à frente. Balancei a cabeça, embainhando minha espada. Está tudo bem, Erza. Já estou quase terminando, de qualquer forma. Fiz um gesto para que ela se aproximasse. Tem algo que você precisa falar? Ela hesitou por um momento antes de concordar. Sim, na verdade. Eu queria ver se você tinha tempo para treinar, estou tentando aumentar minha velocidade com a espada, mas posso fazer muito progresso. De terceira pessoa, ponto de vista, a lua estava começando a se pôr sobre o campo de treinamento quando Adam se dirigiu ao ringue de treino para lutar com Erza. Uma vez no ringue, ele parou um momento para avaliar sua postura e forma antes de concordar. Bom, disse Adam,
Vamos começar. Eles começaram lentamente, circulando um ao outro com suas espadas de treinamento prontas. Adam observou enquanto Erza transferia seu peso de um pé para o outro, buscando seu equilíbrio. Ele podia ver o nervosismo dela, mas tão certo quanto isso, ele também viu o fogo em seus olhos, o fogo de alguém determinado a melhorar. Adam fez o primeiro movimento, avançando com um impulso rápido, dando um passo para trás. Erza bloqueou o ataque com uma facilidade chocante, fazendo-o concordar. Não fazia muito tempo que ela havia começado a treinar e mesmo assim ela era rápida e tinha bons reflexos. Dito isso, Adam e eu sabíamos que ela ainda não tinha o controle necessário. Bom bloqueio, disse Adam com um sorriso. Dito isso, um bloqueio não vai te fazer ganhar uma luta, então depois disso você tem que seguir com um contra-ataque. Nunca deixe uma abertura passar sem ser usada. Erza assentiu, preparando-se para o próximo ataque. Não hesite, disse Adam, observando-a esperar que ele atacasse. Não deixe que seu inimigo seja o primeiro a atacar. Tome a iniciativa e ataque com confiança. Levando as palavras dele a sério, ela respirou fundo e avançou, mirando o lado de Adam, sua velocidade muito acima de qualquer coisa que ela havia demonstrado até então. No entanto, por mais que ela tivesse melhorado, ainda tinha um longo caminho a percorrer. Sorrindo, Adam deu um passo à frente e defendeu o golpe dela com facilidade, contra-atacando com um golpe rápido mirado em seu ombro. Vendo isso, e com pouco tempo para reagir, Erza jogou seu corpo para trás e desviou, mostrando clara tensão em seus movimentos. Excelente trabalho, Erza elogiou Adam. Mas você precisa trabalhar seu jogo de pés. Você precisa ser leve e rápida para se mover. Aquele último movimento que você fez para desviar do meu ataque te custou caro. Com isso, ele demonstrou o jogo de pés que queria ver, mostrando a ela como dar um passo para o lado para evitar um ataque como que ele havia lançado e como girar em um pé para ganhar vantagem. Erza observou atentamente, absorvendo cada detalhe. Feito isso, ele se virou para ela, sorrindo. Tente de novo. Sem perder tempo, eles começaram de novo, e dessa vez os movimentos de Erza eram mais suaves, mais fluidos. Uma lição simples, e ela agora se movia com mais graça e controle, seus golpes se tornando cada vez mais precisos. Está melhor, Adam sorriu para ela, satisfeito com sua rápida melhora. Agora vamos trabalhar na sua defesa. Você precisa ser capaz de ler os movimentos do seu oponente e antecipar seus ataques. Sem lhe dar tempo para processar o que havia dito, ele atacou novamente, mas dessa vez variou seus movimentos, aumentando e diminuindo a potência e a velocidade, além de fazer fintas e enganos. Tentando reagir, Erza bloqueou alguns dos ataques, mas outros a pegaram desprevenida, empurrando-a para trás e fazendo transparecer a frustração em seus olhos. Adam sabia o que ela estava pensando, mas também sabia que era uma lição necessária. Erza, você não pode confiar apenas nos seus olhos para atacar. Adam sorriu, dando um tapinha na cabeça dela, antes de apontar para ela com sua lâmina de treinamento. Não reaja apenas ao seu oponente, em vez disso, antecipe seus movimentos e ataque de acordo. Entendo. Erza sorriu para ele, dando-lhe um sorriso brilhante em meio à exaustão. Bem, já chega por hoje, disse Adam, embainhando sua lâmina de treinamento. Descanse bem, Erza. Você se saiu bem hoje. Mas, e a minha velocidade? Erza fez beicinho, sentindo-se enganada em relação ao que ele havia se oferecido para fazer, ajudá-la a aumentar sua velocidade ou guiá-la na direção certa. Adam riu, olhando para ela com carinho. Erza, sua velocidade é ótima. Você é uma das parceiras de sparring mais rápidas com quem já treinei. Mas lembre-se, velocidade sem controle é inútil. Você precisa aprender as bases primeiro, e então aumentar o nível de poder por trás delas. Erza suspirou e assentiu para Adam. Ponto de vista de Gildads Clive. Eu assisti da lateral enquanto Adam treinava com Erza, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ah, como eu estava orgulhosa do filho que nunca tive, mas que tive mesmo assim graças a uma série de eventos hilários. Adam havia percorrido um longo caminho desde que se juntou à guilda, e estava claro que ele estava a caminho de se tornar um dos magos mais poderosos, se não o mais poderoso, do continente. Ora, talvez eu até tenha que melhorar meu treinamento se quiser ficar à frente do garoto. Quanto a Erza, bem, ela era algo completamente diferente. Sua habilidade era impressionante, e sua determinação não tinha igual. Eu não tinha dúvidas de que ela seria uma das magas mais fortes da guilda um dia. Quando eles terminaram o treinamento do dia, caminhei até eles batendo palmas, assustando Adam que, como sempre, não me esperava. Eu podia ver em seus olhos que meu comportamento não era o que ele esperava. Talvez ele tivesse feito algo que eu ainda não tinha descoberto, e era por isso que ele estava me olhando daquele jeito. Quem sabe? Quem se importa? Bom trabalho, vocês dois, eu disse, sorrindo. Erza, você está melhorando a cada dia. E Adam, meu filho, meu adorável, adorável, adorável filho, você é um excelente professor. Adam sorriu de forma tensa, antes de balançar a cabeça em agradecimento. Obrigado, pai, adorável, adorável pai. Eu não poderia pedir um aluno melhor. Erza corou com um elogio, mas eu podia ver a determinação em seus olhos, algo que dizia que ela queria ser digna de tal elogio ou morrer tentando. Quero ser a pessoa mais forte da guilda, disse Erza com a voz firme. Eu ri, ela não é ambiciosa? Bem, você está no caminho certo, Erza. Continue com o bom trabalho. Com isso, deixei-os continuar o treinamento, sentindo-me orgulhoso dos jovens magos que estavam rapidamente se tornando alguns dos membros mais fortes da guilda. Enquanto eu me afastava, não pude deixar de sentir uma sensação de satisfação, observando esses jovens magos crescerem e... Por acaso você é Gildads Clive, da guilda Fairy Tail? Um homem apareceu do nada, segurando um maço de papéis nas mãos. Virei-me para olhar para o homem, estudando-o por um momento antes de responder. Estou.
O que posso fazer por você? O homem deu um passo à frente, estendendo o pacote de papéis para mim. Estou à frente do FCP, Programa de Serviço Infantil de Fjord, e viemos a saber que você deve ao seu primogênito, Adam Clive, mais de 200 milhões de GVs em pensão alimentícia. Meus olhos se arregalaram em choque enquanto eu pegava o pacote de papéis, examinando-os rapidamente. Isso não podia ser real. Eu tinha adotado Adam alguns meses atrás. Isso é uma piada? Perguntei incrédulo. O pirralho te fez fazer isso? O homem suspirou, olhando para mim com uma mistura de simpatia e aborrecimento. São sempre as desculpas terríveis para um humano que tem filhos. Senhor, eu sei que é muito dinheiro, mas vem acumulando juros há anos. E a menos que você queira ir a julgamento, você precisa fazer um pagamento o mais rápido possível. Adam, eu vou te matar. Eu rugi para os céus. Espera, eu não posso matá-lo. Isso faria Cana chorar. Mas eu poderia aleijá-lo, certo? Quer dizer, tinha que estar dentro dos meus direitos aleijar meu primogênito. Agora eu entendia por que Adam estava tão tenso. O pequeno bastardo tinha me ferrado com isso, mas isso não tinha acabado. Você nunca vai me pegar vivo, vadia, gritou Adam do outro lado da cidade.